Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Estamos aqui mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, para mais um episódio, graças a Deus. Bem-vindo, Cauê, bem-vindo, Vini. Tamo junto, obrigado. Essa mesa linda, maravilhosa. Essa mesa, ela sempre deixa saudade, né? A gente acaba de gravar um episódio, quando a gente grava outro, a gente já está com saudade. Já. É bom demais estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Uma honra estar compartilhando esse momento com vocês mais uma vez. A gente hoje está com convidados bem especiais, que eles vão estar aqui hoje para contar um pouquinho do que eles têm feito, um pouquinho do ministério deles. Então, sem mais delongas, queria apresentar aqui para vocês Rodrigo e Fernando do Projeto Abençoar. Sejam todos bem-vindos à nossa mesa. Amém, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, bem-vindos. Eu costumo falar do clichê é que a casa é minha, mas a mesa é nossa. Então fique à vontade para que Deus use vocês da melhor forma possível. Amém. O prazer é nosso de estar aqui, de receber esse convite. Tenho certeza que Deus tem algo reservado e Amém. O intuito é sempre falar de Deus, levar a palavra de Deus adiante, né? Então esse é o nosso maior propósito com que a gente vai conversar aqui hoje. Amém. Amém, amém. Agradecer a vocês. Eu digo sempre que a casa da gente é o lugar mais íntimo que a gente tem. É um prazer falar das coisas de Deus, poder compartilhar e anunciar o que Deus tem feito em nosso meio. Amém? Obrigado aí pelo convite. Glória a Deus. Antes de mais nada, aqueles recadinhos básicos, mas super importantes para que a gente possa levar esse projeto adiante. Cauê, faça as honras, por favor. Fala com o pessoal. Tá de graça, Vini? Não tá de graça? O que tá de Compartilhamento, o like. E quem comenta ganha o quê ainda? Ganha oração ainda, velho. Olha só, gente. Ô, Então, você não pode perder a oportunidade de curtir, Pastor Rodrigo tá comentar, aqui, ó. Ele já vai entrar na lista de oração dele também. Na lista o maior do... prazer. Já vai. Então não perca a oportunidade de curtir, compartilhar, comentar para você ganhar uma oração. Nós estamos no Instagram. Nós estamos Na mesa. no @Juntos na Mesa lá no Instagram. Nós estamos no Spotify. Nós estamos no Facebook e lá no YouTube, @Juntos na Mesa também. Então, ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa. Sem massagem, tá? Não tem desculpa. Sem massagem. Aqui o papel Você é. consegue ouvir. Então, Mas eu só tô no carro, não importa, dá pra pôr no som do carro pelo Spotify. Ah, mas é 1h30 de episódio, não tem problema. Você vai 40 minutos pro serviço, escuta 40 minutos. Quando você voltar, escuta o restante, não tem problema. Deus vai te abençoar na ida e na volta. Então, cara, então Deus abençoe. Compartilha por quê? A gente quer expandir essa mesa. Mas nós queremos expandir essa mesa no sentido espiritual, que ela alcance mais pessoas. Que ela alcance vidas que precisam de ter um momento de mesa, que precisam escutar a palavra de Deus. Nós não temos nada para oferecer. Você tem alguma coisa para oferecer? Nada. Você tem, Vini? Nós não temos nada, mas nós temos Jesus. Ele é o principal. É isso. Ele é o Senhor de tudo. É Ele que quer entrar na sua casa, Ele que quer entrar na sua vida. Então, a partir do momento que você clicou lá no botão para poder assistir o vídeo, que Jesus possa entrar na sua casa e que Ele possa fazer morada na sua vida. Amém. Glória a Deus. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos fazer uma oração? Bora. Eu faço as honras hoje. Opa. Hoje eu faço. Glória a Deus. Vamos dividir essa Gosta bola. assim, gosta assim. Gosta assim. Amém, amém, glória a Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai, para Te honrar, para glorificar o Teu nome, Senhor, para Te louvar, Senhor. Senhor, nós estamos gratos por esse dia, por essa mesa que o Senhor preparou, Senhor, Como é bom estar por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos declarar aqui que o Senhor é bem-vindo neste lugar, Senhor, que o poder das trevas, ele não tem poder, Senhor, nesse ambiente. Tudo que faremos aqui, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que esse bate-papo, Senhor, não seja somente um bate-papo, Pai, mas que isso possa tocar pessoas, possa alcançar vidas, Senhor. Que pessoas sejam ministradas, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, os nossos convidados aqui, Senhor, que estão aqui nesse dia, ó Pai, trazendo aquilo um pouco, contando um pouco da história deles, contando um pouco do que o Senhor tem feito, tanto na vida pessoal, também na vida ministerial, Senhor. Que o Senhor possa honrá-los, ó Pai, que o Senhor possa honrar a vida do Vini, que o Senhor possa honrar a vida do Cauê, de todos aqui que estão nos auxiliando na produção aqui também, Senhor. Tudo que fazemos é para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. E aí, vamos começar com a pergunta-chave, então? Você quer fazer? Eu vou fazer ela direcionada pro pastor, então. Então vai. Pastor, tá vendo? Mas, lá. pastor, assim, essa eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Você falou, estava comentando aqui nos bastidores que assistiu. Já tava gastando o podcast. Já estava gastando podcast antes e tal. Pergunta que nós temos para fazer para você. O que é mesa para você? O que ela representa? O que é estar à mesa? O significado da mesa para você?
Vamos lá. Eu realmente assisti alguns episódios bem legais e vi algumas pessoas aqui, alguns convidados falando de mesa, né? Para mim, a mesa ela tem um significado muito particular, porque a mesa, e em especial a mesa da minha casa, ela já me revelou muita coisa. Porque diante de uma mesa farta, a gente tem muita pessoa para compartilhar da mesa, mas eu tive dias de escassez dentro da minha casa. E aí a minha mesa me revelou quem realmente estava do nosso lado. Porque é muito legal, a mesa farta, pô, tem muita gente para compartilhar, muita gente para dividir, mas no dia de escassez, e aí eu preciso ter alguém para poder orar comigo, para poder, junto comigo, enfrentar isso, e é isso que tem faltado. Então a mesa ela tem um poder muito grande de revelar traição, de revelar amigos. Então se a gente se aperceber na mesa da nossa casa, quem se assenta com a gente come com a gente vai poder entender quem Deus tem levantado para caminhar com a gente. Então, a gente precisa estar apercebido do que a mesa tem revelado para nós. E eu acho muito interessante a ideia de vocês, porque realmente a mesa é um lugar de comunhão. É um lugar que a gente se assenta, que a gente divide opiniões, a gente conversa, tem um momento de comunhão, tem um crescimento, né? Mas a mesa ela revela muita coisa. Então, uma deixa para que a gente se aperceba quem tem sentado à mesa conosco, porque alguns vão vir por interesse, outros vão vir porque Deus tem levantado pessoas para estar do nosso lado, e eu sou muito grato por ter uma mesa e por Deus nos dar essa percepção de quem vale a pena permanecer. Porque às vezes Deus tira também. Sim, né? Eu digo sempre isso, que às vezes Deus traz, mas Deus também leva. Deus tira também. Porque nem todo mundo está preparado para caminhar conosco. Né? E a mesa revela muito disso. E Deus ele une propósitos, né? Então ele vai unir as pessoas através do propósito que as pessoas vão ter. Se ela vai acrescentar no seu propósito, ela vai permanecer. Se ela não for, Deus tira. É verdade. E Fernando, o que é mesa para você? Cara, eu acho que eu vim de uma família muito grande, né? Meu pai tinha 14 irmãos e minha mãe 12. Então, a nossa mesa sempre foi muito grande. Tinha que ser uma mesa grande. Você tinha bastante tio, né? Tem. Primos também, bastante. Mais de 50 primos aí. Era uma fazenda. Não, você vai casar, você não chama mais ninguém, só a família. Não era uma mesa, não tem nem nome, não sei nem nem que nome. E eu tenho muito essa imagem gravada na minha mente, né? Da gente estar domingo em família e estar sempre aquela mesa com bastante... Um monte de mesa, né? Que tinha que ser um monte de mesa, né? Mas eu tenho muito isso, né? E quando a gente traz para a questão da igreja, do nosso ministério hoje que a gente tem, eu foco muito isso, tanto com os jovens quanto dentro da minha casa, né? Da gente estar sempre unido, né? Eu sempre costumo falar que as pessoas sempre precisam de pessoas. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para caminhar sozinho. E quando a gente traz isso para uma mesa, para uma roda de conversa, igual está tendo aqui, essa troca de experiências é essencial na vida do ser humano. Às vezes a gente precisa falar e às vezes a gente precisa ser ouvido, né? Então, isso entra no nosso coração e a gente sempre tem... A palavra de Deus jamais ela volta vazia, né? Então, a gente sempre tem algo a tirar disso. E se a gente parar para pensar quantas rodas de conversa teve numa mesa durante a nossa vida, né? A gente tem milhares de histórias para contar e o tanto de coisas que Deus revelou e vai continuar revelando aí. Foi por isso que ocasionou isso daqui. Isso daqui ocasionou de uma roda de conversa. De conversas, vamos colocar assim, de devocionais, que nós conversávamos, ficávamos 2, 3 horas conversando, e aí chegou um dia e falou, cara, não dá para ficar só para nós temos que compartilhar. O interessante é que assim, a gente gosta de futebol, a gente gosta de carros e tal. Só que, a gente falava 5 minutos de futebol e 3 horas de Jesus. Porque você até começa, você até tenta falar assim, não, vamos mudar um pouquinho o assunto para não ficar muito religioso, né? Vamos falar um pouquinho aqui de futebol. Aí você começa, você viu que o time tal perdeu, aí daqui a pouco você começa, não, cara, Jesus é maravilhoso, mano. Mas é porque tá enraizado, né? Tá enraizado e tudo direciona para isso. E é legal, é aquilo que a gente dizia, a boca fala do que o coração tá cheio. E tudo direciona para isso. Sim. E quando você encontra pessoas que estão no mesmo propósito, o que vai acontecer é isso. Já aconteceu da gente chegar aqui 8 horas da noite e sair 3, 4 horas da manhã, entendeu? Falando de Jesus. Falando de Jesus, não tinha outro assunto paralelo, era só sobre a Bíblia mesmo, não era nem sobre a vida de ninguém, era sobre, cara, olha isso que Deus está falando comigo essa semana e tal. A gente foi fazer uma reunião esses dias, né, para alinhar alguns pontos aqui do podcast. O princípio da reunião era o quê? Vamos evitar falar um pouquinho do podcast, a gente vai fazer a reunião depois, mas vamos jogar uns jogos, vamos se divertir, comer alguma coisinha e tal. Essa foi a primeira lá na Casa das. Depois a gente marcou outra aqui, né? Aí a gente falou assim, vamos, porque a gente tem algumas coisas que a gente está investindo, né? Vamos fazer aqui, né? Ver o que a gente precisa investir, né? Como é que estão as finanças e tudo mais.
A gente fez a reunião depois de tudo, em 5 minutos, porque antes disso, a gente foi 2, 3 horas falando de Jesus. Aí tem hora que a gente começa a entrar numa teoria muito louca, começa a falar do Apocalipse, começa... Pronto, aí a mesa fica... Mas e aí você fala assim, cara, como que eu posso só guardar isso para mim? Como que eu posso guardar só isso para as pessoas que estão à minha volta, sendo que tem outras pessoas que não conhecem ou que estão com os olhos fechados e precisam ver a verdade? Não que nós somos a verdade, mas nós conhecemos a verdade nos libertou. E precisa transbordar isso, né? Precisa transbordar e alcançar o maior número de pessoas. Esse é o nosso intuito. Esse é o nosso intuito. E o legal é isso, quando a gente fala de uma forma descontraída, é uma coisa que produz em nós alegria. A gente não anuncia o evangelho como peso, a gente anuncia como salvação, alegria. Como alegria, como as boas libertação. Novas, né? As boas novas, né? E as boas novas produzem o quê? Alegria, é isso, é um papo descontraído. Exatamente. A gente tem a vida mudada através de uma conversa. Sim. Jesus entrava nas casas através de uma conversa, de um almoço. Pô, abrir a visão de um, de outros, a pessoa fala, vou seguir esse Jesus. E é isso que a gente tenta fazer. Sim. Não é tão simples. Não né? é fácil. Não é fácil, mas é uma missão complicada, porque o pessoal está com o coração trancado, já tem tantos pensamentos, acham tantas coisas, mas a verdade ela liberta. Quando a gente anuncia essa verdade, assim como a gente foi alcançado, e esse é o legal, que quando nós somos alcançados, o que é bom para mim, eu quero que seja para minha esposa, para os meus filhos, para as pessoas que convivem à nossa volta, e a gente sai anunciando isso. Nem sempre é bem recebido, mas a Bíblia diz o quê? Sacode a poeira do pé e segue. Segue. Né? E a gente segue nisso. E é o que a gente fala, a gente não tem nada para oferecer. Mas o que nós temos de precioso para oferecer, cara, é a paz que excede todo entendimento. É a tranquilidade de você falar assim, cara, eu perdi meu emprego, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o eu sou. O que ele é, o que ele é, e ele vai suprir todas as minhas necessidades. Então, é isso que nós queremos passar para as outras pessoas. Cara, tá difícil, tá. Mas com Jesus é difícil? É. Mas você tem uma tranquilidade que, cara, não tem precedentes. É uma paz que te dá, que você fala assim, cara, tudo bem, eu tenho que pagar aquela conta, eu não tenho dinheiro hoje, mas você deita a cabeça no travesseiro sabendo que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir a boa obra. Amém. E ele não vai deixar escarnecer de jeito nenhum. E é isso que a gente tem, realmente é isso, né? Porque, assim, eu vivo muito isso. As pessoas acham muita coisa do nosso ministério, do chamado que a gente tem, beleza. Mas quando fica difícil para eles, aí quem eles chama? Aí, pastor, me ajuda em oração, porque a minha esposa quer ir embora, isso e aquilo, os meus filhos. E isso é o legal, porque a gente não guarda essa mágoa. Fala, vem cá, vamos orar. Então, assim, a semente que foi lançada lá, eles sabem quem nós somos, sabe o que a gente tem para entregar. Então, na hora da dificuldade, eles procuram a gente. E a gente recebe com maior alegria, com maior prazer, e fala, vamos orar. Porque essa é a nossa parte, de sair semeando. Sim. A Bíblia diz o quê? O semeador saiu a semear. Sim. Vai cair em terra boa, vai cair em terra ruim. Vai cair em terra boa, vai cair em terra ruim, algumas vão frutificar. Pô, às vezes no meio de 100, uma vai... Mas já é alguém que foi alcançado. Sim, né? Sim. Quando a gente grava aqui um exemplo, quantas pessoas vão assistir? 2 vão parar e prestar atenção, já valeu a pena. Né? Jesus, eu acho mó barato. Um testemunho disso. Eu acho mó barato quando Jesus deixa as 99 para buscar uma. Eu falo, isso foge da lógica humana. Nenhum de nós ia falar... Pô, 99, deixa aqui, quando voltar talvez perdeu mais 10. Mas ele não, ele sabia da ordem que ele tinha dado. A matemática de Deus, de Deus não fecha com a nossa. A matemática de Deus é no dividir que você multiplica. E o legal é que ele vai buscar. Perder para ganhar. E o legal é que ele vai buscar. E ele podia ter trago puxando, brigando, não. Ele coloca nas costas e traz. Né? Para dizer, não, isso é importante aqui. Essa é a diferença. Né? É isso, é nessas pequenas coisas que Jesus ensina a cada um de nós. Eu acho, as coisas, a gente quando começa a folhear a Bíblia, a gente começa a viajar e fala, pô, o cuidado que Deus tem com... né? A maneira que Ele tem de ensinar, o cuidado que Ele tem com as coisas, isso transcende o que a gente pode entender. Verdade. O amor de Deus ele é impressionante. Ele não tem precedente. É o que a Bíblia diz, o amor de Deus nos constrange. Ele nos constrange em amor, não é em... A gente quando erra, né, como filho, a gente chega perto do pai e faz assim, fala, vixe, eu vou apanhar. Aí ele vem, passa a mão na cabeça, abraça. Não é em... Ele não nos constrange em... puxando, ele não nos constrange apontando o erro que nós cometemos. Né? Ele não nos envergonha. Ele fala, cara, vem aqui, você errou ali. E a gente está pronto para apanhar, né? E você já vai com Deus, você vai assim, ó. Já está pronto para apanhar e ele fala, não, eu te amo. Sabe quando você fazer uma coisa errada com seu pai, com a sua mãe? Você já sabe que vai apanhar. Vou colocar 2 calças, 3 blusas. Deu ruim. E aí ele vem e abraça. E esse amor que nos constrange. É verdade. Tem uma música do Morada que nós gostamos muito, né? Sim. Que é Emaús, que ele fala, quem é esse que vem nos constrangendo? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ensina em amor. E eu acho que essa é uma missão que a gente precisa aprender, ensinar em amor.
Sim. Né? Porque se ensina por imposição. Eu digo sempre que o que prende a gente na igreja, o que leva a gente para a igreja é o amor de Deus. Eu não cheguei na igreja porque alguém me chutou, me bateu, falou, fica aí. Fica aí que você está morrendo, fica aí que o seu pecado está te matando. Não, porque quando eu cheguei na igreja, alguém me abraçou e falou, tem lugar para você aqui. E aquilo que a gente sente, né? Eu me recordo, o primeiro dia que eu cheguei na igreja, no Ministério de Paz e Vida, Faria Lima, que eu botei o pé na igreja, eu comecei a chorar. Não estava tocando louvor, não estava nada. Mas é uma dimensão de quando a gente entrega o coração para Deus, eu comecei a chorar copiosamente. E aqui a gente entra com aquela marra de vem do mundo e cheio de coisa, né? Achando que as pessoas vão apontar, né? E eu comecei a chorar e começou a tocar o louvor e eu me derramei. E aí eu tinha deixado uma carta, né? Eu tinha deixado uma carta na mesa de casa, e a gente fala de mesa, eu deixei uma carta na mesa de casa, eu tinha tido uma discussão com minha esposa uma noite antes, e a gente no mundo, a minha menina tinha 1 ano e meio, 2 anos, eu deixei uma carta, falei, a partir de hoje a nossa vida vai ser diferente. Aí saí, fui para a igreja, por isso eu digo muito na nossa igreja, eu falo a importância de uma igreja de porta aberta, né? Porque nesse dia eu saí decidido a entregar a minha vida para Deus. E aí eu cheguei na igreja, entreguei minha vida para Deus, voltei para casa e disse, a partir de hoje a nossa vida vai ser diferente. E nisso já vai 16 anos aí de ministério e Deus acrescentando, mas foi uma decisão que eu tomei. Sim. Né? E isso, quando eu cheguei lá, eu fui recebido em amor. Né? Alguém me disse, tem lugar para você aqui, Jesus te ama. Porque não é só um Jesus te ama. Jesus te ama. Não. Quando você abraça alguém, diz, olha no olho e fala, Jesus te ama, isso produz um efeito sobrenatural. Sim. E aí quebra tudo aquilo que a gente acha, porque a gente foi invadido... Quebra toda a armadura que você está levando. A gente foi invadido por amor, e pelo amor de Deus. E isso aí transforma. Por isso eu creio e anuncio isso, que o amor cura, o amor salva, cara. Sim. E não é uma frase de cristão. Não. É o que a gente viveu. Nós somos testemunho aqui, todos nós estamos aqui através de oração, porque alguém orou por nós, mesmo estando em pecado, alguém orou, acreditando. E por que a gente não ora? A gente prefere, muitas das vezes, apontar o pecado do outro do que orar. Né? Essa é uma missão que a igreja tem, de orar, de anunciar. Então é muito isso. Vocês estão vindo aqui hoje, né? Mostra a camiseta aqui pro pessoal, né? Vocês estão com o projeto de vocês, chama Projeto Abençoar. Como é que é a hashtag? Nas ruas por amor. Nas ruas por amor, né? Então vocês estão falando sobre isso, o amor. Conta um pouquinho do projeto de vocês, como isso surgiu, né? Como é que surgiu isso de nas ruas por amor, já que a gente está falando de levar o amor, levar o amor para a vida das pessoas. Conta um pouquinho pro pessoal. Vamos lá, eu vou resumir aqui, que a história é longa. A mesa é de vocês aí. Eu digo que Deus dá algumas coisas para nós que a gente não entende. Foi um sobrenatural de Deus, né? Quando nós iniciamos esse projeto, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, um dia eu saí para entregar uma cesta básica para um senhor que precisava do outro lado da balsa, lá no bairro Taquacetuba. E era a última casa da rua, eu cheguei junto com a minha esposa, mais um casal de amigos, e batemos palma, ele não estava. E longe, a gente tinha andado muito para chegar lá. E quando a gente estava retornando para o carro, eu parei. Eu parei e falei para minha esposa, escutei uma voz. Eu falei, escutou a voz de onde? Eu estava no meio do mato, assim, tinha uma casinha no meio do mato. Falei, não, escutei uma voz. E no fim da rua tinha uma trilha. Tinha uma trilha e eu saí. Falei, eu escutei uma voz. E eu andei uns 5, 10 minutos no meio do mato. Minha mulher, vamos embora, não tem ninguém aí. Falei, tem. E quando a gente chegou lá, essa cena é muito forte na minha cabeça. Eu vi tinha um rapaz batendo tarrafa na beira d'água. No alto do morro, assim, tinha 4 madeiras e 2 telhas em cima. Uma bebezinha de 9 meses deitada num colchão, uma panelinha de fubá toda seca, assim, e uns pedaços de sebo. Quando você limpa a carne, você tira aquilo que não presta da carne num pratinho. E aí a gente começou a chorar. E aí foi... Aquilo é muito vivo na minha cabeça, porque eu olhei para minha esposa e eu disse, meu Deus, o que é que a gente tem feito? E Deus me direcionou até lá, porque era uma distância de mais ou menos 1 quilômetro. Eu não ia escutar uma voz a 1 quilômetro. E Deus direcionou a gente até lá. Por isso eu digo, Deus dá algumas coisas para a gente que a gente só vai tomar posse se a gente tiver percebido. E para algumas pessoas parece coisa de louco, né? Que a gente vai andando, não tem ninguém, aí é no meio do mato, um trilhozinho assim fechado. E quando eu cheguei lá, aí eu olhei para o céu e falei, meu Deus, o Senhor está requerendo alguma coisa da gente. E nisso nasceu o projeto. E aí a gente começou com algumas ações e tal, só que as coisas vão crescendo e a gente precisa tomar corpo, né? E eu acho legal isso porque Deus une propósito. E aí eu apresentei a ideia para o Fernando. No monte, né? No monte. O pessoal da igreja e a gente, legal, então vamos fazer ganhar corpo isso. E aí a gente gera as redes sociais, só que a gente vai alcançar o pessoal nas ruas. Né? Porque assim, tem muito projeto de rua. Muita gente que leva
Vamos dar o exemplo do Sopão para Rua. Eu acho muito válido toda a ideia quando você estende a mão para abençoar as pessoas. Só que a gente teve uma ideia um pouco mais ousada. Falei, pô, nosso projeto precisa alcançar as pessoas na rua, mas tem muita gente dentro de casa, dentro da igreja, que está passando necessidade. E a gente, como igreja, precisa alcançar essas pessoas. Então, a gente tem um trabalho, a gente visita o pessoal que está doente, não tem dinheiro para comprar remédio, às vezes não tem um gás em casa, porque é muito fácil. Você chega lá, eu te trouxe uma cesta básica. Mas eu não tenho como fazer. Não tem um gás, eu não tenho gás, mistura, eu não tenho uma bolacha para dar. Nós chegamos em algumas casas aí, as crianças, pô, o pai dividindo um miojo para 3, 4 filhos. Nossa. E aí, a gente precisa estruturar tudo isso para poder alcançar as pessoas. Não, aí começa a nossa missão de arrumar parceiros. E o legal é isso, que Deus sempre levanta um exército. Talvez Jesus andando e fala, gente, me ajuda nessa caminhada aí, preciso de gente. E o legal é que vão levantando pessoas, as pessoas vão comprando a ideia. E o nosso projeto é muito isso. É arrumar pessoas que tenham amor, né? A gente tem nas ruas por amor. Mas a gente está nas ruas, a gente está nas casas, mas movido por amor. Não é por aplauso, não é por interesse, é por amor. E por amor o preço é outro, realmente. Porque aí você precisa passar por cima de muita coisa, existe muita desconfiança. Mas Deus tem dado uma missão para nós. E diante do que Deus deu, a gente não vai recuar, não. Nós temos alcançado muitas vidas aí, muitas almas, tem N testemunhos para a gente compartilhar aqui. Você falando isso de não recuar, eu lembrei do que a gente fez aqui. Quando a gente iniciou o projeto, aí no primeiro episódio nós chorando aqui, né? Porque, que nem a gente falou para vocês, a gente não sabia se estava gravando, não sabia se tinha áudio, porque não tinha ninguém para ajudar a gente, era tudo muito simples, a gente não sabia mexer em quase nada, estava aprendendo ainda. E a gente só falou, vamos fazer. Se ficar bom, a gente pode, se não ficar, a gente exclui, válido a nossa intenção. E na nossa oração, o que a gente falou, Cauê? Não sei qual é o preço que eu vou ter que pagar, mas eu estou disposto. Sim. E adivinha o que aconteceu uma semana depois? Pagamos. Deus falou, vocês estão mesmo, deixa eu ver se vocês estão mesmo. Pagar o preço. Vamos ver se vocês estão dispostos a pagar o preço. Virou tudo de cabeça para baixo. Mas você vê que coisa, né? Nesse primeiro episódio, que a gente aprendendo, mais simples de tudo, uma pessoa que era conhecida do Cauê, viu o podcast, assistiu, pediu pro Cauê para ir na igreja dele. Assistiu o segundo episódio, que foi com o pastor Daniel. Viu o testemunho dele. E queria ir para a igreja e tal. E aí teve uma peça de Páscoa, né, na igreja. E na hora, assim, foi questão de segundos. A pessoa que estava lá para fazer o apelo no final da peça, questão de segundos, já estava lá na frente. Ele aceitou Jesus. Na hora que ela falou, se você já estava lá. Ele já estava lá, ele já estava lá na frente. Ele já foi. Mas esse é o contragolpe do inimigo, né? Eu digo que o inimigo, ele dá o contragolpe. A gente se levanta para fazer alguma coisa para Deus, e aí vem o contragolpe. Fala, vou tentar parar. Só que nós não vamos parar, nós não vamos recuar. Não, exatamente. Foi o que a gente falou. E a gente não arredou o pé. Pelo contrário, a gente falou, a situação está mais difícil, aí que a gente vai gravar mais. Aí que a gente vai fazer mais. Aí que a gente vai orar mais. Aí que a gente vai... E, cara, Deus tem, assim, surpreendido nós de uma forma, porque, que nem a gente falou, todos nós temos nossos empregos, né? Nós não precisamos disso daqui para ganhar dinheiro, não é nosso intuito ganhar dinheiro com isso, de verdade mesmo. Nós não precisamos, temos vidas boas, inclusive agora nós poderíamos estar em outro lugar com namorada, com as esposas, né? Só que a gente foi chamado para algo. Sim. E quando Deus nos separou, e isso daqui eu falei desde a primeira vez que eu vi ele, eu falei assim, cara, você vai ser um pastor. Amém. Não, sei lá o quê, tal. Eu falei assim, tá bom, escuta só. Aí, o que Deus falou para você recentemente que ele te tornou a lembrar? Sobre a palavra. E Deus tem unido, 3 pessoas que têm prazer em falar da palavra. Não importa se a gente está com oportunidade na igreja ou não, onde a gente está falando a palavra. Acabou o culto na igreja dele de jovens, porque nós somos de igreja diferente, mas a gente vive unido, né? Sim. Acabou o culto de jovens na igreja dele, reuniu nós 3 lá, tava conversando, do nada juntou uns 5, 6 jovens e a gente começou a falar da Bíblia ali e de ter algumas teorias. O culto acabou 9 horas, a gente fazia na igreja meia-noite. Meia-noite. E esse é o legal, né? Porque a gente quando formou o projeto, beleza, tem uma ideia. Agora precisa colocar em prática. Sim. Nós vamos para a rua, vamos levar o que para a rua? O que nós vamos dar para o pessoal? A gente não tem nada. A gente não tem nada, pô. A gente tem as dificuldades nossas, todo mundo. Monta o grupo do WhatsApp, vai incluindo as pessoas, vai divulgando a ideia, beleza. Aí precisava de uma cozinha para fazer 100 marmitas, 120 marmitas, e agora? Quem faz? Como é que a gente faz? Aí, o pessoal do Fê aí, a Zezinha, a Camila, as meninas da cozinha, inclusive faz na casa do Fernando, fala, não, vem para cá. Nós vamos fazer aqui. E é bem trabalhoso, trabalhoso, demanda muito tempo, mas a gente tem conseguido alcançar muitas pessoas. Lógico que pelo desprendimento. Então, eu louvo a Deus pela vida desse pessoal. Quando a gente encontra
pessoas no mesmo propósito, é impressionante o poder que Deus tem de fazer as coisas. É legal que a gente lembra que é a primeira vez que a gente foi fazer ação, né? A gente não tinha essa condição da cozinha ainda, a gente nem imaginava o que a gente fazia. A gente queria sair para a rua para ajudar. Né? Falando, não, vamos sair porque a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a primeira ação nossa foi com lanche, né? Foi com lanche, a gente pegou umas garrafas térmicas, fez café com leite, né? Fez chocolate, né? E é engraçado, né, que a primeira vez, o primeiro pessoal que a gente conseguiu abordar nas ruas, né, o rapaz olhou pra gente e falou, não, é pão. A gente falou, não, é pão, tal. Ele falou, pô, tenho azia. Não vou comer pão, não. A gente falou, pô, aí você vê como o inimigo trabalha, né? Você, tipo, fala, pô, logo no primeiro já afrontando a gente, né, tipo, dessa maneira, né, mas é engraçado que isso deu força pra gente, né? Falou, pô, então talvez a gente poderia fazer algo melhor. Né? E aí a gente começou com a ideia não, vamos fazer a marmita. Né? E tem a avó da minha esposa, a Zezinha, né? Que é a Masterchef lá. Masterchef. Né? Tem a Gabi também, minha cunhada, minha esposa Camila também, que fica lá. Tem bastante gente que vai lá ajudar. Então, é uma grande produção, né? Começa cedo. Né? Geralmente, a gente, 1 semana, 2 semanas antes, a gente costuma fazer um cardápio, né? Tipo, cardápios práticos, né? Né? Mas, tipo, sempre com muita qualidade, sempre com coisas de primeira... A gente faz como se fosse pra gente mesmo, né? É uma comida bem caseira, tanto é que às vezes a gente sai pra rua pra entregar, a gente mesmo vai comendo também, né? Agora vamos aproveitar um pouquinho aqui que essa é uma ideia nossa. A gente não vai dar nada pro pessoal que a gente não comeria. Sim. Né? A gente tá fazendo, mas não vamos fazer nada de qualquer jeito. Vamos fazer o melhor. A gente pode fazer o melhor, vamos fazer o melhor. E aí, como é que a gente faz para arrumar todos esses ingredientes? Porque é uma superprodução, mais de 100 marmitas e tal. E aí eu louvo a Deus por isso, porque a gente tem um grupo aqui, e aí o irmão fala, eu vou doar isso, eu vou doar aquilo, e a gente junta tudo isso, envolve todo mundo, e no final você tem um produto. Né? E a gente consegue sair para a rua e entregar e alcançar o maior número de pessoas. Né? Eu tenho 2 perguntas para fazer, mas antes eu vou aproveitar e contar um breve testemunho aqui. Teve um tempo atrás que eu tinha comprado um produto na internet, né? Comprei esse produto. E aí, na verdade, caí num golpe, digamos assim. E aí eu fui ver um monte de gente que tinha ido no mesmo site, comprado esse produto e tal, falando, nunca mais vi meu dinheiro e tal. E eu orei ao Senhor e falei assim, olha, Senhor, se eu receber esse dinheiro de volta, eu vou abençoar a sua obra. Falei dessa forma, fiz essa oração. Passou um tempo, me devolveram o dinheiro. Eu falei, inacreditável, porque todo mundo assim falou, é bandido e tudo mais, devolveram o dinheiro, voltou para minha conta. E aí, passou um tempo lá na igreja, a gente estava fazendo um trabalho ali, né, para abençoar a obra, porque determinado tempo tem que ajudar ali com o aluguel, né, com o contrato que foi fechado. E o pessoal da igreja começou a fazer algumas marmitas de feijoada, né, para poder vender. E eu estava ali com aquele dinheiro guardado, né? Eu falei assim, esse dinheiro não é meu mais, né? Eu fiz um propósito com o senhor. Agora não adianta eu pegar e falar assim, obrigado, devolvi, né? Peguei. E aí eu fiz o propósito, né? Eu peguei o dinheiro, equivalia a 7 marmitas. Eu falei assim, não só abençoar a igreja, eu vou abençoar outras pessoas. Comprei lá as marmitas de feijoada, eu comprei 7 marmitas, na verdade eu comprei 8. Eu falei assim, eu vou abençoar 7 e uma fica comigo. Beleza, e fui saindo por São Bernardo e fui entregando. E assim, foram várias pessoas, né? Várias pessoas, cada uma de uma forma diferente, né? Criança, venezuelana, né? A gente vê bastante, né? E aí, beleza, entreguei as 7 marmitas, e assim, né? Foi uma experiência muito... me deixou muito contente, né? De poder estar fazendo isso. Poxa, um dinheiro que estava na mão de pessoas, né? De bandidos, né? De poder voltar e poder abençoar outras pessoas. E aí foi legal que, assim, né, eu estava já no caminho de volta e estava aquela única marmita, né, eu com muita fome, né, e aí eu falei para o senhor, falei assim, ó, senhor, eu estou fazendo o caminho de casa. Se tiver alguém no farol, eu entrego, né? Se não eu vou para casa. Adivinha o que aconteceu? Na hora. Pareceu. Mas assim, cheguei em casa, assim, tipo, entreguei, era uma moça com uma criança, assim, no sol, assim, a criança, tipo, no colo e tal. Cheguei em casa, tinha comida em casa. Então, assim, sabe? Deus, ele nunca deixa faltar. Não, né? Deixa. E que alegria foi de fazer isso, sabe? Que alegria foi de levar amor. E não somente entregar, mas eu falava de Jesus também. Falava para as pessoas, olha, estou te entregando isso, foi Deus que me enviou aqui. Porque foi com um propósito que eu fiz com ele. Então, imagino que vocês tenham muito testemunho, se vocês quiserem contar alguma experiência que vocês tiveram, porque eu acho que vale a pena da gente falar dessas experiências que
que a gente tem, né? É engraçado, né? Porque, tipo, as pessoas que vão com a gente na ação, às vezes também, né? Tipo, tem uma dificuldade, né? Às vezes de transporte, às vezes vai direto do trabalho, às vezes deixa esposa em casa, que nem eu mesmo deixo meus filhos, às vezes com a minha cunhada, com a minha sogra, enfim, para poder fazer isso, né? E o pastor Rodrigo sempre fala, e a gente leva isso, né? Que, tipo, na verdade, a gente sai para abençoar e volta abençoada, né? E isso que é gratificante, né? Então, a gente vê várias situações, e realmente quando a gente vê crianças nas ruas, uma vez a gente fez uma ação de Natal, eu lembro, logo no primeiro ano do projeto, a gente fez uma ação de Natal, a gente fez umas sacolinhas com doces e tal, e todo Natal a gente colocou no coração, a gente achou até que ia ser difícil, né? Mas a gente falou, não, a gente precisa fazer uma ação especial de Natal. Eu falei, pô, mas o que a gente vai fazer? A gente teve a ideia das sacolinhas de doce e tal, a gente falou, vamos fazer uma ceia de Natal para a gente levar para as ruas? A gente falou, mas como a gente vai fazer isso? Eu falei, não, a gente faz um pernil, uma maionese, uma farofa, vamos levar refrigerante, algo realmente digno. Sim. Ele falou, mas vai sair caro, né? Porque a época de Natal geralmente é caro. A gente falou, não, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. E a gente fez a primeira ação, a gente comprou 15 quilos de pernil, né? A gente fez praticamente 100 marmitas. E era engraçado quando a gente ia entregar para as pessoas em situação de rua, quando eles abriam aquela marmita e viam, nossa, tipo, talvez nunca tinham comido aquilo, ou talvez tanto tempo eu não tinha comido aquilo. Falou, nossa, quanto tempo eu não como uma maionese? Aí a gente olhava assim e falou, E eu como isso quase todo domingo. Pra pô, gente, maionese de novo. Entendeu? Né? Aí, tipo, às vezes a gente vai numa ceia de Natal e fala, não gosto de pernil, né? E a gente vê aquela cena e a gente fala, nossa, realmente a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer. E a gente vê as crianças, né, quando recebe aquele doce, que nem às vezes a gente tem nossos filhos, e a gente, sempre tem aquele, o presente de Natal, né? E às vezes filho é complicado, né? Mas por várias situações, às vezes a gente recolhe alguns brinquedos, né? E a gente leva para essas crianças nas ruas, que às vezes a gente encontra e a gente para ali, distribui, né? E uma vez tinha um rapaz maiorzinho, ele estava com o irmão pequeno, né? E ele falou, não quero nada, deixa ele escolher o que ele quiser. E aí aquilo mexeu com a gente, porque a gente vê um irmão mais velho, né? Mais velho, tinha 10 anos, mais velho, e um menininho, 4, 5 anos, a preocupação dele em cuidar do irmão e ver a alegria dele era ver o irmão dele feliz ali, sabe? E aí a gente falou, não, pode escolher o que você quiser, tal, não sei o quê. E aí o pastor Rodrigo até abordou, falou, não, qual o seu maior sonho, tal? Ele falou, queria ganhar um carrinho de controle remoto, né? O sonho dele, né? E às vezes nossos filhos estão lá, brinca meia hora, para e não quero mais brincar, né? Então são algumas cenas que acabam marcando a gente, mas que a gente leva para dentro da nossa casa, e quando a gente volta a gente vê realmente, é muito abençoado. Quando eu fui entregar uma das marmitas, eu tinha uma criança brincando com uns carrinhos velhos lá. E aí entreguei a marmita ali pro pai e tal. Aí ele falou assim, tio, quando você voltar, você me traz um carrinho de controle remoto do Homem-Aranha? Cara, não faz isso, que você me arrebenta. Isso desarma a Você gente, me cara. arrebenta. É muito complicado. Porque assim, as pessoas dizem, é uma obra muito bonita que vocês fazem. Eu falo, cara, mas é pesado. É pesado. É pesado porque envolve espiritual, envolve muita coisa, que nem o Fê tá falando. Quando você encontra criança, e a gente sai na época de frio, por aí. Teve uma vez que nós paramos lá perto do Tamarutaca, lá, na Cracolândia lá, e nós paramos. E o rapaz vinha dando overdose. E aí... Foi mesmo. Tremendo. De frio, todo molhado, dando overdose. E aí nós pegamos ele, deitamos no colo, literalmente. Né? E é uma cena que mexe comigo, porque a gente pegou ele, teve que trocar ele no meio da rua, que ele ia morrer de hipotermia. Tremendo. Todo molhado, né? Todo molhado. E o legal disso, sabe o que é? É que aí vai o sobrinho da gente, as crianças, os jovens. E numa das cenas, o Rafa tira a blusa dele, né? Meu sobrinho de 9, 10 anos, ele tira a blusa dele e fala, não, tio, dá pra ele. Nossa. E aí a gente, aí não tem como, você vai às lágrimas, porque a gente se sente muito impotente, cara. E parece uma coisa muito simples, quando a gente está dizendo, entregar uma... Quando você voltar, tio, ele tem esperança de que você vai voltar. Você vai voltar. Né? Porque ele precisa daquilo. E quando a gente colocou o nome do projeto de abençoar, a gente abençoa sem esperar nada em troca, mas na verdade nós somos mais abençoados. Porque eu, graças a Deus, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom carro, eu retorno para minha casa no dia de frio, meus filhos estão com 3, 4 cobertas, né? Eu tenho o que comer. Agora essas pessoas, teve um rapaz lá, um negão desse tamanho, grandão na rua, cara, entregar a marmita dele e começou a chorar.
Desarma o cara. O cara começou a chorar. Ele falou, a primeira coisa que eu vou comer hoje. Nossa. E aí aquilo, eu falo, pô... Pô, lembra aquela vez do aniversário do Foi. meu? Essa aí foi uma que mexeu muito com a gente. Acho que a gente vai chorar de novo. Divisa de Santo André e São Caetano. Essa- Tem umas casas encostadas no muro lá, um pessoal que cata reciclagem, e a gente está numa ação ali. E de repente vem um jovem com um bolinho na mão, uma sacolinha com Uns suco, pão de hambúrguer, né? uns pão de hambúrguer. E falou, aniversário da minha mãe. Vamos lá cantar parabéns para ela? E a gente, bora. E aí chegamos lá, falei, ó, você chama sua mãe para fora e nós vamos cantar parabéns para ela, todo mundo. E eles morando numa situação bem precária. Tinha nada. 2 madeirites, uma loninha em cima. Ele falou, não, mas é aniversário dela, ela merece. Ela merece. Um pãozinho, uma coisa simples, aí botou assim, chamou ela, nós começamos a cantar. E a mãe dele chorando, e ele chorando, e a gente junto chorando. E foi legal que ele fez tipo uma surpresa, sabe? Tipo assim, ó, vai conversando com ela aí que eu vou preparar aqui, tá? Aí ele preparou, cortou os pão, sabe, de hambúrguer e tal. Tinha manteiga, maionese, sabe? Sim. E aí ele pegou aquele bolinho e tal, e ele veio com a bandeja como, meu... Tudo que ele Era tinha. tudo que ele tinha. E o dinheiro Mas que era o ele melhor passou que ele um podia dia dar. catando reciclagem, juntou o dinheiro e tal. Olha só. E Ele falou, não, ele não se importou se ele ia comer no outro dia. Você entendeu? Ele Ele falou, queria não, minha honrar mãe, a mãe. ele, o que Abençoa a mexeu mãe comigo, dele. ele falou, minha mãe merece. E a gente tem uma visão assim, muitas pessoas têm uma visão de que todo mundo que está na rua é drogado, é isso e aquilo. Não, a rua ensina muito pra gente. Eu encontro, e a gente encontra pastores, eu encontro gente que fala, eu era levita na igreja, eu era pastor, por algum motivo chegou, e não compete a gente julgar e condenar ninguém. Se a gente está lá para abençoar, é dizer que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda tem poder de salvar. Então a rua ensina para nós muita coisa que eu não aprendi dentro da igreja. Eu aprendi na rua, né? A rua, eu vim da rua e passei por N coisas, graças a Deus, Deus alcançou a gente. Mas é muito isso, é a gente entender o quanto que a gente pode fazer. Porque às vezes a gente tem uma visão fechada de que, pô, eu sou cristão, eu vou para a igreja. Mas é muito mais do que isso. Ser cristão é muito mais do que isso. Eu digo sempre, e tenho anunciado isso nas minhas ministrações, que nós somos muito bons de cantar, nós somos muito bons de ir para a igreja de domingo, nós somos muito bons de a gente conhece a liturgia do culto, a gente sabe, vai cantar 3 louvor, o pastor vem com a palavra, tem oferta, mas e o mais? Né? E o fora? E o fora disso? No seu trabalho, na sua casa, né? A obra que Deus espera da gente. Né? É isso que a igreja precisa entender, que a igreja foi levantada para amar. E a gente peca muito em amar o próximo. Eu estava conversando com um jovem meu, ele recebeu uma afronta pelo WhatsApp, e ele falou assim, Vinícius, senti de vir falar com você porque eu tô à flor da pele, eu quero, falar poucas e boas para esse cara e tal. Eu só fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, cara, Deus está trabalhando muito comigo esses dias, e ele falou assim, o que é ser cristão? É ser seguidor de Cristo, fazer o que Cristo fazia. E como Jesus agiria nessa situação? O que ele falaria para o cara? Como ele reagiria a essa situação? Eu falei assim, nunca responde na hora, sabe? Porque nós somos humanos, nós somos falhos, a carne vai ferver, a nossa tendência é essa. Eu falei assim, mas, a gente tem que trabalhar esse lado. Porque nós fomos chamados para ser seguidores de Cristo e imagem e semelhança dele, fazer o que ele fazia, né? Então, como Cristo agiria nessa situação? Ele amaria. Ah, mas eu tomei um tapa na cara. O que a palavra fala? Dá outra. Dá outra. Entendeu? A gente quase não fala isso, mas já aconteceu umas 2, 3 vezes. E na última delas, a gente estava voltando, não lembro de onde era, e a gente parou no farol, o cara falou, cara, eu só queria um leite, alguma coisa. Eu falei, cara, não tenho nada. E aí vim para casa, aí ela chegou, a gente foi fazer marmita para levar a marmita pro trabalho. E na hora que ela abriu assim, aquele frango inteiro, aí na hora que eu olhei pro frango assim, você está comendo isso. Mas ele não está comendo nada. Aí eu olhei assim, daqui a pouco, na hora que ela vira, eu tô abrindo o armário, tirando e colocando na sacola, o que foi? Falei, mano, vou voltar lá. Aí eu volto no mesmo farol, o cara não tá. Eu rodo mais uma vez, não acho o cara. Aí daqui a pouco eu olho assim, o cara tá lá na frente, mano, aquele cara. Ela falou, não é. Eu falei, é. Parei do lado dele e falou, meu amigo, era você que tava assim, 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 assim? Você lembra de mim? Ele, não lembro. Eu falei, mas eu lembro de você. Cara, eu não sei para onde você vai levar, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei como você vai fazer. Mas tá aqui, ó. Mas é muito isso, né? Porque eu digo assim, por vezes eu oro pedindo para que Deus envie uma providência. E às vezes, nós somos providência na vida de alguém. Você foi providência. Quando você coloca e chegou lá,
Pô, você foi providência. Quando você saiu com a marmita para entregar, você foi providência na vida de alguém. E é tão gostoso quando a gente recebe a providência de Deus. Fala, eu estava precisando e Deus levantou alguém, me abençoou, o dinheiro voltou, as coisas aconteceram. E Deus, ele conhece o nosso coração. Eu vou até contar esse testemunho bem breve, que eu já contei ele aqui, mas eu vou contar novamente por conta desse projeto. Eu estava fazendo faculdade, né? E a minha moto tinha sofrido um acidente, tinha quebrado a moto e tal, então eu estava tendo que ir de ônibus, metrô, voltava metrô, ônibus e tal. E tinha um dia que eu tinha R$80 na conta. R$80 ali. Aí eu tô passando, tá um casal com um filho lá, o filho chorando. Moço, meu filho tá com fome, tem como você me ajudar com leite, que sei lá o quê? Eu, não tenho. Eu tinha R$80 ali e tal, só que não posso gastar esse dinheiro aqui, né? O único dinheiro que eu tenho para passar o resto do mês, era o começo do mês, a gente acabava de pagar a faculdade. Subo o primeiro lance de escada, que ali no Saco Mansão, 2 lances de escada rolante. Subi o primeiro lance, aí o Espírito Santo, você não vai fazer nada? Aí eu parei assim, não. Aí essa é uma sinceridade Ela mesmo. não me convenceu. Não, e é sinceridade mesmo. Eu falei assim, não, só tenho isso e tal. Subi o segundo lance, chegou lá em cima o Espírito Santo, certeza, você não vai fazer nada. Aí eu assim, não, tá bom, pai, vou fazer. Aí voltei, fui lá, eles estavam bem do lado de uma farmácia, aí comprei 2 leite ninho lá, né? Porque na verdade eu ia comprar um, aí o senhor falou, não, é 2. Tá bom, então eu fui lá, comprei os 2. Porque foi na segunda vez, entendeu? Se eu tivesse atendido a primeira, ia ser um Foi desobediente, desobediente. Aí eu pagar o comprei preço, 2 e tal, daí eu falei assim, mas como que vai fazer esse leite? Aí a mulher da farmácia, não, aqui tem cozinha, tal, eu preparo aqui pra criança, tal, preparou lá na hora, deu amém, glória a Deus, aí eles chorando, tal, daí eu falei assim, ó, Deus mandou, Deus abençoe vocês, tal, etc. Tô indo embora. Tinha acabado o dinheiro, gastei tudo ali com o leitinho, que é caro, né? Aí, beleza, tô no ônibus lá, sem esperar nada em troca, e parando pra raciocinar, pensando na situação, chega uma mensagem, aí eu falei, vou abrir não, deve ser cobrança, né? Guardei. Aí, daqui a pouco, mensagem de novo. Trum. Aí, quando eu olho, tá lá o dentista mandando, Vinícius, eu tenho 2 serviços aqui pra você consegue vir? Era o dobro do valor do que eu tinha ofertado na vida do casal. Tipo, eu não tô falando isso porque a gente vai fazer e Deus vai fazer acontecer na mesma hora. Não, mas é porque... Ele Por mais, não que eu deixa faltar rejeitei, por mais que eu rejeitei a primeiro momento, no segundo momento ele me convenceu, ele viu que eu fiz de coração, tipo, sem falar assim, ó, senhor, eu tô dando, o senhor vai me dar aqui. Não, eu não fiz isso. Obediência Você gera não tem que bênção, barganhar né? com Exatamente. Deus. não tava nem esperando. Eu não tava esperando. Eu não tava esperando o retorno de Cristo. Eu não falei assim, ó, senhor, eu vou abençoar aqui, mas ó, você vai ter que fazer lá. Não, simplesmente eu abençoei ali, obedeci e tal, e o senhor proveu, sabe, o dobro do que eu tinha. Né? Então, tipo, foi instantâneo, cara. Isso que foi aquilo que a gente também. diz, né? A conta de Deus nunca fecha. Nunca fecha. Nunca não vai bater com a nossa nunca, cara. Exatamente. Cara, Uma das ações, a gente estava na rua, e aí a mulher disse, eu tô com uma bebezinha de 1 ano e 1 mês. Só que eu não tenho fralda, não tem nada, do inferno. E a gente foi pra rua com marmita. A gente não tinha fralda, não tinha nada. Vamos fazer o quê? Vamos pra farmácia. Pera aí que a gente já volta. E quando você diz pra alguém assim, pera aí que a gente já volta... A pessoa já tá calejada, ela sabe que provavelmente não vai O voltar. cara vai embora, não vai voltar mais. Nós fomos na farmácia, entrou lá, comprou fralda, comprou leite e tal, e entregou. E aquilo produz na gente essa alegria, essa gratidão de falar, pô, a gente foi providência na vida de alguém. Poder abençoar alguém é sinal de que a gente está muito abençoado. Quando a gente pode estender a mão para alguém, é sinal de que Deus tem abençoado a gente de maneira sobrenatural. Né? E o que é pouco para nós, para alguém é muito. É muito. Né? E como bem colocado, a gente não faz, vai dizer, pô, vocês estão fazendo. E a gente não espera valor em troca, a gente não espera o reconhecimento do homem, mas a gente tem sido alimentado por isso, por esse amor de transbordar amor. O legal disso é que nesses anos de projeto, nenhuma das pessoas que integram o projeto saiu da igreja, nenhuma das pessoas que integram o projeto diz, eu estou cansado, não quero mais servir a Deus. Pelo contrário, as pessoas se animam em Deus, né? E começam a entender do quanto que a gente é abençoado. Sim. A Bíblia diz o quê? Se a gente tiver o que comer e o que vestir, estejamos com isso contente. E por vezes a gente não está contente. Não. E é engraçado, né? Porque a gente precisa ver alguém numa situação que ele fala, pô, eu tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô fácil reclamando de barriga cheia. E por vezes a gente é assim. Deus precisa mostrar pra gente de alguma maneira, falar, ó, a situação que você tá. O coração do homem é muito ingrato. Às vezes a gente precisa fazer ação todo dia, né? É. Pra gente lembrar. Mas a ação de lembrar como Deus é misericordioso conosco. Tudo que a gente tem, agradecer. Sim. Cara, eu fiquei 2 anos desempregado, nós trabalhamos juntos. Sim. Na verdade, foi uma surpresa gigantesca. Na hora que eu vi a foto, eu falei, cara, eu conheço esse cara. Eu conheço esse cara. Esse cara abastecia minha gôndola quando eu estava trabalhando lá no trabalho. Então, assim, nós não conversamos... De verdade, nós não conversamos, acho que 10 minutos lá no trabalho. Nós conversamos muito pouco, assim, porque era muito corrido, nós conversamos muito pouco.
E às vezes, a vez que nós conversamos foi num futebol que ele estava também saindo, se eu não me engano, acho que estava indo para a igreja, e a gente estava entrando para jogar. E na hora que eu vi, eu falei, cara, eu conheço esse cara. Eu não sei se ele vai lembrar de mim, mas eu conheço ele. Aí quando eu desci lá na sala e ele viu, ele falou assim, é você? Eu falei, sou eu. Aí ele falou, você lembra de mim? Ele falou, lembro de você. Então, assim, antes de eu entrar lá, eu fiquei 2 anos desempregado. E, cara, eu sou eternamente grato a Deus porque nesses 2 anos nunca faltou nada na minha casa. Eu não falo isso para falar assim, nossa, o Cauê é super-herói. Não sou super-herói. Não sou super-herói porque muitas vezes eu tive vontade de comer alguma coisa e eu não tinha o dinheiro para comprar. Mas o meu Deus, ele é tão maravilhoso que ele falava assim, chegava uma mensagem e falava assim, cara, eu vou fazer um churrasco, eu tô levando as coisas aí para sua casa amanhã, pode ser? E eu não falei nem para ela. Eu não falei nem para minha esposa. Eu falei, cara, eu tô com vontade de comer um churrasco. Mas não, tudo bem, beleza. E nunca faltou. E pelo contrário, eu pude nesse tempo abençoar pessoas. E eu pude nesse tempo ser mais dependente de Deus do que eu sou hoje. Eu acho que esse é o grande segredo, Cauê. A gente ser dependente de Deus. Sim. Não é pelo quanto que a gente tem a capacidade de fazer, o quanto que a gente tem, mas é ser dependente de Deus. Porque quando se depende de Deus, no dia da fartura ele está lá, no dia que não tiver ele está. E a gente está tranquilo nisso. Porque a gente sabe em quem tem crido. Jó 19:25 ele vai dizer, bem sei eu que o meu Redentor vive. Sim. No meio daquela luta, daquela angústia toda que a gente conhece a história de Jó, ele vai dizer, bem sei eu que o meu Redentor vive. É como você dizer, estou 2 anos desempregado, mas eu sei que Deus está cuidando. Exato. É porque não é a gente dizer um versículo por dizer. Não. Né? Falar, não, é você acreditar. Eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Mas e aí? Está faltando aqui. Em Hebreus fala, né, que aquele que crê em mim, eu me manifestarei a ele. Sim. Então, não é no crer quando você está com tudo certo. Não é no crer quando você está com o seu carro novo, ou quando sua casa nova, ou quando sua despensa está cheia. Exato. Aí é muito fácil. Aí é muito fácil. É o que todo mundo fala, né? Aí é muito conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará luta, mas será não me faltará prova. A gente está falando esse versículo tão conhecido com convicção? Com convicção. Essa é a diferença. Mas a gente depender de Deus é uma coisa que a gente precisa aprender muito, né? Eu dizia outro dia, você vê a parábola a passagem da mulher do fluxo de sangue, ela tentou de tudo. Quando nada deu certo, aí ela foi encontrar com Jesus. Sendo que se ela tivesse feito ao contrário, ela tinha privado de um monte de coisa, né? Só que ela gastou dinheiro, foi para um lado, foi para o outro, e a última opção dela era Jesus. E aí eu ministrando, eu dizia isso, falei, para muita gente, Jesus é a última opção. Eu já fui em todo lugar, já fui da religião tal, disso, daquilo. A última opção é Jesus. A gente sai para procurar emprego, a gente tenta com as nossas coisas e a última opção é Jesus. Aí quando a gente passa a entender quem é Deus na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Eu vou sair para procurar emprego, mas eu vou orar antes. Nós vamos começar aqui um bate-papo, mas antes nós vamos orar. Sim. E aí a gente coloca Jesus no centro disso e aí as coisas vão acontecer. Sim. É essa dependência de Deus que a gente precisa aprender a ter. Seja em qualquer coisa. Eu vou sair com o meu carro, Senhor, me acompanha. Né? Porque parece uma coisa simples, sair com o carro e voltar. Mas quantos livramentos que Deus deu no meio desse caminho? Nós vivemos, né? Exatamente. Eu queria, as perguntinhas que eu tinha guardado para vocês, na verdade são 2. Uma é para entender um pouquinho, né? Vocês hoje atuam na região do ABC, é isso? Fazendo o projeto. E a segunda pergunta, aí vocês podem... A ordem vocês respondem. Como é que foi no período de pandemia? Porque vocês comentaram que o projeto tem 4 anos e aí no meio aí do projeto veio uma pandemia, né? Que acredito que tenha sido muito desafiador. Queria que vocês contassem um pouquinho aí. Quer explicar aí onde a gente atua? A gente tem algumas rotas que a gente faz, né? Geralmente a nossa igreja é aqui atrás da Associação de São Bernardo, né? Então, a gente pode falar o nome da igreja? Pode falar o nome da igreja, sem problema nenhum, tem problema nenhum. Tem rede social a igreja? Tem? Tem Instagram? Pode divulgar. Depois você passa. Aí a gente coloca aqui na tela pessoal. Tem a Igreja Evangélica Cristã, Plenitude da Bênção de Deus. Aí tem o Facebook, que é IEC Plenitude, certo, gente? A gente da rede social, ela vai dar suporte pra gente. Olha lá. A colinha ali, ó. A colinha tem o Facebook IEC Plenitude. Né, e tem o Instagram também, IEC Plenitude e EC Plenitude. Né? Então, a gente está lá na mídia, a gente faz os cultos ao vivo lá, né, Gissen? E aí a gente se encontra lá e a gente faz algumas rotas. Geralmente a gente passa pelo centro de São Bernardo, né, onde tem uma concentração maior ali no centro de São Bernardo. Porém, o centro é uma região que muitos grupos atuam. Né? Não tem só o Projeto Abençoar. A gente já encontrou alguns grupos, tipo, a gente saindo no mesmo tempo, e concentrar todo mundo sempre no mesmo lugar. Então, devido a isso, a gente optou a fazendo alguns outros
caminhos, né? E um deles é ali perto da Tamarutaca ali, né? Ali perto da Tamarutaca ali. Ali é uma mini Cracolândia. E ali realmente não vai ninguém. Não vai ninguém. E é impressionante que quando geralmente a gente passa pelo centro de São Bernardo, por via a gente pega Anchieta e já vai direto ali pela Lions, desce e já sai ali perto da fundação e encontra ali. E é inacreditável a quantidade de pessoas e cada dia mais crescendo. Né? Então, tem dia que a gente chega lá com 90 marmitas, vai às 90 ali. Nossa. Né? Então, a gente já chegou a fazer São Caetano, Santo André, né? Mas às vezes a gente não está tendo perna para a gente conseguir atender toda essa região. Né? Então, às vezes, a gente acaba ficando mais centralizado nessas duas áreas e com esse foco maior ali na região onde tem, perto da fundação ali. Então, esses são as rotas que a gente acaba fazendo hoje, né? Até por conta devido a algumas limitações que a gente tem, às vezes não tem como ir mais longe, porque às vezes acaba acabando antes as marmitas, enfim. Então, a gente tem um pouco dessa limitação ainda, né? Mas eu creio que Deus vai dar crescimento no tempo certo, aí, em nome de Jesus. E a demanda é muito grande. Quando a gente diz um trabalho de rua, você imagina que vai chegar lá, tá todo mundo sentadinho, igual na escola, o tio vai dar comida para cada um. E aí você encontra gente de todo tipo, de toda maneira, alguns que recebem, outros que se levantam. Então é um trabalho, de um lado espiritual, muito pesado. A gente precisa estar revestido de oração. Né? A gente tem uma preocupação, porque vai as meninas com a gente desce e fala, ó, vamos lá. E Deus mostra pra gente o cuidado que Ele tem com a gente. Né? Eu encontro muito amigo meu, encontro muita gente que diz, é você, eu não acredito. Eu falei, Deus teve misericórdia da minha vida, Deus também tem um plano na sua vida. A gente vai encontrar com homossexual, a gente vai encontrar com ex-pastor, com gente que tem empresa. Numa das ações, encontramos um rapaz lá bem trajado, usando droga e tudo. Ó, dá licença, a gente está com alimentação aí, vocês aceitam? Ele falou, rapaz, eu vou até aceitar. Ele falou, fechei minha empresa e vim para dentro da barraca aqui usar droga. Ele falou, tem uma vida boa. Numa outra ação, nós encontramos uma mulher perdida, olhando por nada, assim. Ela tem uma casa lá no Jardim Hollywood, um bairro bom. Ele falou, desgostosa da vida, eu saí, meu marido foi embora, minha vontade é morrer e tal. E a gente anuncia Cristo, coloca dentro do carro, leva para casa dela, a verdadeira casa da mulher, uma baita casa. E isso mostra pra gente que não é o quanto que a gente tem. Né? Que se não tiver Cristo, cara, a gente só tem dinheiro. As maiores riquezas, tem gente que é tão... tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Exatamente, meu pai fala muito isso. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, ele não tem Cristo, ele não tem alegria. Então, ensina muito pra gente que você encontra... A gente já assistiu a série The Walking Dead, parece que é só no filme. Não é. Mas não. Você vê as pessoas perdidas, sem rumo, a droga consumindo, as pessoas vêem uma droga nova aí, a K9, que está em evidência, e você vê as pessoas como zumbi. E verdadeiramente as pessoas são zumbi. Pessoas que têm... Mas eu digo assim, ninguém nasceu na rua. Não. Né? E aí quando você história, para para conversar, as pessoas têm N histórias. Né? Por causa de relacionamento, por causa disso, por causa daquele gente que saiu da igreja, né? Que você fala, pô, não é possível, cara. Fala, posso cantar um louvor? Pode. A gente começa a bater E palma. aqueles 5 minutos para eles Nossa, como se fosse... E o que porque mexe... às vezes eles precisam, muitos chegam pra gente e falam, me dá um abraço. Atenção. Eu ia falar Dá isso, um tem abraço. muita gente que só precisa de um abraço. E aí é onde abraço. Deus testa a fé da gente. às Porque vezes você abraçar na igreja os irmãos, É fácil. todo mundo de Malbec, todo Cheirosinho. mundo cheiroso. É fácil. Agora, quando o cara chega e fala, me dá um abraço, só preciso de um abraço. Exatamente. E o que mexe com a gente e o que me motiva a continuar é porque não me importa a condição que a pessoa esteja. Quando você fala, vamos orar e você anuncia Cristo, as pessoas são tomadas em lágrimas. As pessoas e nós, né? Sim. Porque as pessoas choram copiosamente, às vezes, o poder transformador que Deus tem. E essa é a nossa parte de semear. Nós lançamos uma semente. Vai gerar? Sim. E aí... Pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer. É um pouco complicada essa pergunta, tá? E você vai dar seu jeitinho para responder. Se vira aí. Seguinte, nós não fomos chamados para apontar, julgar, ocupar ninguém. Mas as pessoas que estão na rua, que saíram da igreja, você acha que a culpa foi realmente da igreja? Porque, assim, me entenda, não estou jogando a culpa para a igreja em si, e nem generalizando, mas é porque, assim, eu vi, né, eu vim de uma igreja familiar, que ela, meio que a minha família toda saiu, a gente saiu, fomos para outra igreja, hoje meu pai tem a igreja dele e tal, mas um grande problema daquela época era porque, assim, as pessoas eram mantidas só dentro das 4 paredes. Né? Não existia um evangelho, ide a todo mundo e pregar o evangelho. Era aquilo, segunda a segunda na igreja, 24 horas. Segunda a segunda dentro da igreja, 24 horas.
E quando as pessoas tinham o primeiro contato com o mundo, a falta do preparo, elas saíam. Ou porque eram muito marcadas pela religiosidade, ou porque assim o autoritarismo, sabe, dos pastores, não, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode... Então, assim, você acha que boa parte dessas pessoas foi culpa da igreja, ou você acha que o que é a proporção que a igreja está tomando, tem que tomar hoje em dia, com essas atitudes, a forma que é levado o evangelho, porque assim, eu entendo que o evangelho não pode ser um fardo, né? Ele é leve. Tem que ter correção? Tem que ter correção. As correções não são fáceis, mas isso não pode ser um fardo. Então, assim, é uma pergunta bem complexa e você, como pastor, vai dar seu jeitinho para responder. Gosta de pergunta assim, viu, pastor? Não, o gostoso é isso, as perguntas fáceis. Bom, vamos lá. Eu acho que ainda hoje a religiosidade mata muita gente. A gente costuma dizer muito de batalha, né? A gente fala na igreja, nós estamos numa batalha espiritual, e isso é real. Se a gente não preparar as pessoas, não dá para tirar ninguém do mundo. Nós não vamos viver 24 horas dentro da igreja, nós não vamos ser 24 horas orando. A gente precisa sair para o mundo. Eu tenho uma filha de 18 anos. Né? Você fala para ela, filha, a igreja, ela precisa estudar, ela precisa fazer curso, ela precisa trabalhar, como é que eu faço? Quando ela for para o mundo, que só tem ela de cristã na sala, como é que ela faz? Pai, eu vou ficar só dentro de casa. Se a gente não preparar as pessoas para lidar com o mundo, a Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz do maligno. Sim. Como é que a gente vai para o mundo? A gente precisa estar preparado, revestido das armaduras de Deus. É isso que a Bíblia nos diz. Então, quando você começa a pregar só religiosidade, você começa a impor as coisas para as pessoas, e eu acho que ainda hoje acontece muito disso, as pessoas estão na igreja por medo do mundo, né? Sendo que a gente tem que estar na igreja pelo amor que Deus tem por nós, pelo prazer de ser igreja, e quando a gente sair para o mundo, a gente ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Porque é muito bonitinho dizer, mas a gente tem sido isso lá fora, e se a gente não estiver preparado, a gente não vai ser, porque o mundo vai ser mais atraente do que as coisas de Deus. Se a gente não sair para lá com a resposta pronta para o que o mundo tem oferecido para nós, o mundo vai ser mais atraente. Se a gente não chegar lá e dizer, não, eu estou feliz demais com Deus, Deus é tudo para mim, e eu tenho prazer das coisas de Deus, o mundo vai ser mais atrativo. Só que aí a igreja peca também numa parte. Porque às vezes a igreja não abraça lá dentro, mas o mundo abraça lá fora. Exatamente. A igreja peca muito nisso. Nós dizíamos aqui antes que a igreja peca muito em amar o próximo, de entender o próximo. Não é chegar na igreja, uma paz, irmão. Por isso eu prezo muito pela comunhão. E a minha casa vive cheia de irmãos. A gente tem esse... Ou vem aqui na minha casa, vamos tomar um café. Porque é entender o momento do outro. É entender como igreja, é entender o que está passando. Nós não vivemos num mundo perfeito. A igreja não é um mundo perfeito. Sim. A gente diz, a igreja é o hospital de Cristo. Mas cada um com a sua dor, cada um com o seu jeito, cada um tem um modo de pensar, cada um tem uma maneira. E quando você vai para o mundo, o que mais você encontra é a pessoa que diz assim, eu me entristeci com isso. Eu me entristeci com aquilo. Mas às vezes ela não teve ninguém para compartilhar a tristeza dela, porque se você chega para os meninos que vocês estão próximos, chega e fala, eu estou triste, cara, com isso. O que os outros dois vão fazer? Vão abraçar e falar, não, pô, vem cá, vamos entender isso aí. Vamos trabalhar junto, vamos morar junto. Ou até mesmo, um exemplo que eu já vivenciei isso, não vou falar nomes e tal, mas a pessoa chegar para o próprio pastor e falar assim, pastor, eu não gostei dessa sua atitude e tal, e o pastor não saber reconhecer, por mais que assim, às vezes, nós somos humanos, nós erramos, os pastores erram também. Só que vem aquele autoritarismo, né? Tipo, eu sou pastor, eu não erro. Eu falei isso, eu vou manter essa palavra, é isso. Então, tipo, a pessoa fala assim, poxa, mas não era isso, sabe? E aí acaba saindo da igreja porque o pastor não soube lidar com o questionamento da pessoa. Às vezes o pastor até pode estar certo também, mas saber entender melhor, conversar, né? A Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Exato. Não é, às vezes a gente vai errar, mas eu acho que tem faltado muito essa proximidade de pastor e ovelha. Né, de entender, de saber o momento que está passando. A gente não vê mais hoje, vou te dar um exemplo, a comunhão. Você pega as igrejas grandes, eu não tenho nada contra igreja grande, o pastor não sabe nem o nome da ovelha. Você entra, você sai, você dizima a sua oferta, número. Se você veio, se você não veio, não tem problema, é só número. Né? E a gente precisa entender as pessoas como alma preciosa. Sim, exatamente. Não existe mais o tempo de mesa. O tempo de mesa, o momento que a gente passa, a gente pode ficar aqui 5 horas falando das coisas de Deus, nós vamos ficar, porque é prazeroso. É esse prazer que as pessoas têm perdido. Às vezes a gente vê o irmão lá sentado na igreja, né? A gente rotula que a vida dele tá perfeita. Tudo certo, ali. Tá tudo bem. Tá perfeita, mas às vezes a pessoa tá ali, meu, ela só tá... Às vezes você vê a pessoa olhando pra você assim, aí você fala, meu, tá me julgando. Né? Mas às vezes a pessoa fala, meu, vem aqui falar comigo. Tipo, a pessoa tá olhando pra você e fala assim, mano, só um abraço. Me ajuda. Só vem me abraçar. Me ajuda. Só um abraço. Né? E a gente tem muito isso lá no nosso ministério. Nosso ministério
graças a Deus, é um ministério que abraça muitas pessoas. Nosso pastor-presidente, o pastor Gaspar, é um pastor incrível, assim, que, ele é de uma humildade exemplar, assim. Eu vejo muito Cristo nele, sabe? Nas atitudes Precisamos dele. chamá-lo aqui, tá? Já vamos colocar na listinha. Convocação aí já, Já fala com faz ele, a ponte tá? aí já, por favor. Não, o pastor é aquele cara que você ligou para ele 2 horas da manhã, pastor. Pô, tô chegando. Morreu. Já teve Então, perdendo tá bom, hoje 2 da manhã a gente, Cauê, prepara. Perdemos pessoa na igreja. Pô, é uma hora que... Vamos lá, a gente ajuda com valor, o ministério ajuda com valor, vamos ajudar a comprar o caixão, ver a pessoa morreu, ninguém está preparado, não sabe nem... E tudo isso, quando você sente isso perto, aí você minimiza tudo isso. O cara fala, pô, eu tô triste, eu vou embora porque eu tô triste. Então, eu acho que a igreja precisa estar mais próxima. A igreja precisa amar o próximo. Isso é bíblico e a gente precisa estar junto das pessoas, entender o momento de cada um. A pessoa sai da igreja, o que mais você encontra, eu fiquei triste. Porque eu queria louvar a música tal e o líder de louvor falou que era outra música, eu vou embora. O cara já está predisposto a ir embora. Que ninguém acorda de manhã assim e fala... E fala, vou embora. Hoje, quando der hora do culto, eu vou pro mundo. Não, o cara já está maquinando aquilo na cabeça. Se ninguém chegou para ele, abraçou e disse, né, tem lugar para você, isso é especial para Deus. E é isso que falta. Como líder, como irmão, e isso não é responsabilidade só do pastor. Né? Às vezes, dentro da casa da gente, precisa abraçar minha esposa e falar, vai dar certo. Tá tudo difícil, mas vai dar certo. Exatamente. Cara, nós estávamos conversando ontem, você foi embora e ainda a gente ficou acho, quase 1 hora conversando ontem embaixo. E uma das coisas que Deus ministrou no meu coração foi, nós tivemos um acampamento e, cara, foi sensacional. Realmente, tipo, nós sentimos o céu na terra, de verdade. Só que aí Deus falou para mim assim, você consumiu, mas você está multiplicando? E aí entra muito nisso do que você falou. Muitas vezes nós queremos multiplicar dentro da igreja. Só que dentro da igreja já tem gente que já está multiplicada. E fora da igreja? O que a gente tem feito? É o que a gente fala e a gente conversa e fala, cara, nós temos que incendiar o mundo. Nós temos que queimar de uma certa maneira que a pessoa olhe para nós e ela veja algo diferente. E ela não precisa falar assim, eu quero ser que nem o Coelho, não, mas eu quero isso que ele tem, sabe? É essa a questão. É uma coisa que contagia. Se você vê a passagem de Atos, diz que Exatamente. mais de 3.000 almas foram alcançadas. Aí eu ministrava outro dia e dizia, mas não tinha microfone, não tinha caixa de som. Como é que as pessoas foram alcançadas? Através do Espírito. Se um está falando, você olha para o outro está sorrindo, está pulando, está glorificando a Deus. Aquilo vai te tomando também. Aí é o que eu falo, se as pessoas olham pra mim, não estão sentindo nada diferente, alguma coisa está errada comigo. Não é com a pessoa, é comigo, porque eu tenho que transmitir Jesus. A pessoa não precisa olhar assim, nossa, o Vinícius é bonito, o Vinícius é aquilo. Não, ela tem que olhar assim, o que o Vinícius tem? É uma coisa diferente. O que ele tem? Cara, eu quero isso que ele tem aí, ó, essa alegria, sabe? Transmitir esse amor, esse carinho, esse cuidado. E nós cristãos temos que se posicionar, porque, que nem você falou, é muito fácil fazer isso dentro da igreja, né? 2 horas de culto, É, a gente levanta 2 a horas de mão, a culto. gente fecha o olhinho. Geralmente assim, com as pessoas que você ama, tá todo domingo ali com você que você abraça, é fácil transmitir para elas. E fora da igreja? Será que Mas as pessoas têm olhado para você assim? Essa é a grande missão nossa, de igreja, de ser igreja não dentro das 4 paredes, mas para o mundo. Né? Você vê que Jesus, por onde ele passava, falava, Jesus, vem aí. E alguma coisa acontecia, e ainda hoje acontece. Né? Nós somos mensageiros de Cristo. Sim. Então, onde a gente chega, precisa chegar com a palavra, precisa chegar com autoridade, mas precisa chegar com amor. Sim, Eu vejo que o amor, e biblicamente, o amor de muitos tem se esfriado. E se esfriado por quê? Porque o cara, hoje em dia, as pessoas querem transmitir uma santidade, todo mundo derramar conhecimento, mas a gente tem deixado de lado o amor. 1 Coríntios 13 vai dizer que a gente do credo, do suporte. pode fazer o que for. Se não tiver amor, Se nada não serve. tiver amor, aí vai dizer que entre a fé, a esperança e o amor, permanece o amor. E o amor tem se esfriado, cara. Se você prestar atenção, as pessoas hoje, elas andam tão cheias de coisas que têm deixado de abraçar, têm deixado de dizer para alguém ser importante, Conversamos sobre isso. né? Tem deixado de abraçar, seja a esposa, de dar o melhor, chegar um dia em casa e falar, pô, eu vou montar a mesa aqui, minha esposa vai chegar que dia é hoje? Não, é dia só de eu te abençoar, que você merece. Quer viver de pequenos momentos, né? É. É sempre aquela intensidade. Exatamente. A gente passa muito isso no grupo de jovens, acredito que vocês também, né? Às vezes tem, vai ter o culto, o pastor sempre fala comigo, né? Fala, vai ter o culto. Aí a gente tem aquele crescimento, né? O culto vai acontecer dos jovens, aí todo mundo unido, preparado, tal, acontece o culto. E depois? Aí daqui a pouco, todo mundo some. Então é esses altos e baixos, né? A constância na presença de Deus. É difícil a gente manter hoje isso, porque as pessoas, elas querem viver de intensidade. Querem viver aquela glória, aquele momento, aquele avivamento que hoje todo mundo está falando. Vamos ver o avivamento, avivamento. As pessoas vão para a igreja, não sentem o avivamento, falam, não. Eu vi uma frase que, não lembro quem foi que falou, mas fala assim, nós estamos esperando tanto um avivamento coletivo que estamos deixando um avivamento particular de fora. Exatamente.
E, vai até calhar um pouquinho com a administração que eu vou fazer hoje dos jovens, porque, assim, nós vivemos algo sobrenatural lá no acampamento. Só que lá, um exemplo, uma suposição aqui, para a fogueira queimar, a gente colocou 5.000 lenhas lá para queimar. Se você quer que aquilo aconteça todos os dias, você tem que pôr 5.000 lenhas todo dia, velho. Não adianta ser... Exatamente. Vai ser 10 mil. Exatamente. 1 Coríntios 15:58 vai dizer, sede firmes e constantes. Exatamente. Acho que essa é uma das maiores dificuldades que a igreja tem hoje. O problema da constância é isso. Entregou aqueles 5.000 no acampamento, só que depois do acampamento, no dia a dia, não quer entregar os 5.000. Entendeu? Então, se você não entregar, também não vai acontecer. O avivamento coletivo acontece no avivamento individual. Sim. Não tem como eu chegar cheio no meio de pessoas que elas não estão cheias e não estão no mesmo propósito. E aí é o que a gente fala dos gravetos. Mano, a gente vem juntando durante a semana. É a constância na questão da oração, da leitura da palavra. E aí quando você chega no domingo, que você acende a fogueira como oferta agradável a Deus, Deus olha e fala assim, não, realmente, eu vejo um coração disposto, eu vejo um coração voltado para mim. E aí você olha na igreja, nossa, mas por que, irmãos, fulano de tal está sentindo a presença e eu não estou sentindo? Mas será que o problema é dele ou o problema está em você? Eu uso muito a frase que eu digo que Deus é um Deus de reação. A gente age e Deus reage. Sim. Você pode prestar atenção biblicamente, faz e Deus vem de encontro e as coisas vão acontecer. Só que o pessoal hoje tem o contrário. A gente quer dormir e acordar com a bicicletinha amarrada lá e fala, pô, aconteceu. Veio o a gente Papai quer Noel. dormir e acordar com milagre, né? Só que a gente precisa o quê? Agir. Agir em fé. E a arma que a gente tem é a fé, de colocar a nossa fé em ação. A fé em ação, ela gera milagre, ela gera bênção. Você está dizendo. Para chegar num produto final, teve todo um trabalhar por trás. Sim. E é isso que a igreja não está disposta. O Fernando comentava dos jovens, e tem uma frase que eu digo muito, que é assim, que a igreja não precisa se apresentar, ela precisa estar presente. A gente é muito bom de se apresentar. Vai ter um evento, todo mundo corre e tal, e a gente... Bomba, vamos subir monte, vamos descer monte... Beleza, mas e passou isso e aí? Então a gente não está presente, a gente se apresenta. E essa é a diferença. Deus espera que a igreja precisa estar presente no dia mal, presente no dia que não acontecer. A gente não precisa de um culto específico para sentir a presença de Deus. Exatamente. A gente precisa sentir a presença de Deus e a gente precisa ser a presença de Deus na vida de alguém também. Né? Porque quantas vezes você orou e alguém disse, nossa, eu precisava ouvir isso. Quantas vezes a gente abraçou alguém e dizia, nossa, eu precisava desse abraço. Né? Quantas vezes a gente foi presença de Deus na vida de alguém? A gente não precisa de um microfone na mão. Exatamente. A gente não precisa... E eu falo muito isso no nosso trabalho de rua. Eu falo, por que muita gente não vem? Porque não tem microfone. Não tem microfone, pô. Não tem ninguém batendo palma, não tem ninguém dizendo, pô... Não tem um flash que vai te exaltar ali, né? Não tem um flash que vai te exaltar. Aí o pessoal fala, mas né? vocês tiram fotos, vocês geram conteúdo. Aí eu explico, eu falo, o conteúdo é pra quê? Para que a gente alcance as pessoas. Não para se promover. Alcance investidores. Tanto que a nossa preocupação não é de mostrar o rosto de ninguém, não é expor ninguém, expor a vergonha de ninguém. É dizer que tem um trabalho. Que pessoas precisam ser alcançadas. Que pessoas precisam ser alcançadas. A intenção nossa não é se apresentar, é estar presente. Sim. E quando a gente entender isso, a gente vai fazer as coisas para Deus de uma forma muito agradável. Exatamente. Até porque quando a gente vai fazer... divulgar o projeto, né? Às vezes vai pedir alguma doação, vai fazer, vamos fazer uma campanha para levantar algumas cestas básicas, por exemplo. Né? E aí a gente levanta um valor lá, fala, pessoal, ó, esse aqui tá o valor da cesta básica, quer ajudar, tal. Às vezes eu divulgo no trabalho, você divulga lá na sua casa, na sua família, enfim. E às vezes, com certeza, a gente chega em pessoas que não estão na igreja, né? E sempre rola desconfiança, né? Fala, mas para que você vai usar o dinheiro? Você tem foto do seu projeto? Como é que ele funciona? Né? Eu tive caso do meu irmão trabalha numa instituição financeira e ele levantou um dinheiro bom para a gente poder fazer esse trabalho das cestas básicas, inclusive na pandemia, porque acabou tendo essa dificuldade de sair às ruas. Né? A gente algumas vezes saiu nas ruas, todo mundo com máscara, tudo, mas chegou uma hora que ficou proibido de sair. Né? E aí a gente começou a ver pessoas realmente dentro de casa, às vezes perdeu o trabalho, às vezes estava com dificuldade porque não conseguia trabalhar, trabalhava na rua, e às vezes não tinha essa condição. Então a gente falou, vamos então trabalhar com as cestas básicas. E esse trabalho das cestas básicas ajudou muitas famílias nesse tempo de pandemia. Né? E a primeira pergunta que vinha, falou, mas como é que funciona? Vocês têm rede social? Como é que é o trabalho de vocês? Me manda a foto depois, que eu quero ver. Né? Então, se você... E aí é a credibilidade do cristão, né? Sim. Se você chegar lá, faz ação, e você não mostrar lá... Não que a gente tem que provar nada para ninguém,
né? Mas a pessoa também sentia confiança Sim, que, tipo sim, assim, ó, é um projeto sério, Sim. é Até um pra ela projeto continuar que... abençoando, Exatamente. né? Porque precisa dessas Exatamente. pessoas também para o negócio acontecer. Mas essa é uma preocupação nossa, tanto que o convite é aberto a todos. Vocês estão convidados para acompanhar a gente numa ação dessas mas aí. Dia lá com a gente. Sintam-se à Sim, nós Dia vontade. 18 agora. Dia 18 agora As a gente pessoas ajuda. dão, vamos com a gente, vamos conhecer, porque uma coisa é falar, Não, a nós outra vamos. é conhecer. Sim, nós vamos. Né? Quando você conhece por dentro, a fundo as coisas, vocês vão entender. E a nossa preocupação de prestar conta, porque é o que a gente dizia, hoje a igreja, eu vejo isso com muita tristeza, é associada a dinheiro. Né? Sendo que a igreja precisa ser Infelizmente. associada com amor, com as bênçãos de Deus, com Distorcer milagre, a palavra com prosperidade. salvação de almas. É. E as pessoas acham que quanto mais próspero, mais próximo de Deus você está. E Deus tem um trabalhar com cada um e o que Deus vai acrescentar sobre a vida de cada um é muito pessoal. Mas a igreja precisa estar associada com as bênçãos de Deus, com os milagres de Deus. A igreja é um lugar de milagre, né? Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de... Mas nós somos milagre de Deus. A gente tinha tudo para estar em tantos lugares, mas nós estamos aqui falando das coisas de Deus, vivendo as coisas de Deus. Né? Então é muito desafiador, fazer a obra de Deus é muito desafiador, seja aqui no podcast, seja na igreja de vocês, seja nas ruas, é muito desafiador. E é por isso que se a gente não tiver revestido das coisas de Deus, não tiver firmado na palavra de Deus, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser desafiados. Mas quando a gente está enraizado nas coisas de Deus, as coisas vão fluir de uma forma Você vê que por sobrenatural. muitas vezes as pessoas estão dispostas a ajudar. É isso que é o maior barato, mano. Você chegar na pessoa e falar, tô com um projeto assim, não, tudo bem, vamos lá, não, vamos ajudar, não, passa aí o Pix, não, a gente ajuda e tal. E você vê que as pessoas estão dispostas. A gente ajuda uma família do interior, lá de 7 Barras. Né? A gente nunca viu a família, nunca sabe, mas através das redes sociais, a divulgação, acabou chegando no nosso conhecimento aí, né? É uma mãe com 3 filhos, ela estava cozinhando banana verde com um fundo de panela de arroz lá. dando banana verde para as crianças. Para as As crianças dormindo no comerem. colchãozinho. E quando chega isso pra gente, eu no meio do meu trabalho, aí chega. É. Aí eu paro a máquina e falo, meu Deus. E aí não dá para eu dizer para a mulher, falar, espera, que daqui 5 dias eu vou ver o que a gente consegue. Não dá tempo. Você entendeu, cara? Porque eu tenho um filho, eu sei que meu filho está em casa, tomando Nescau, comendo sucrilha, assistindo televisão. E aí quando eu mando as crianças pedindo comida, cara, como é que você faz? E aí a gente tem que ter também a sabedoria, né? Sim. Porque, tipo assim, vou depositar o dinheiro para aquela pessoa, né? Aí, tipo, será que realmente ela vai lá e vai... Porque, Sim. ela tá lá no interior de São Paulo, não sei quantos quilômetros de distância. A gente não tem a possibilidade de ir lá e realmente ver a real situação. Né? Então, Deus dá a direção pra gente, né? Falou, tem um mercado aí perto? Vamos fazer um Pix pro mercado, aí você vai lá e aí a gente já deixa pago para você. E assim a gente segue. E assim acontece, sabe? Passa o Pix do mercado, vamos lá, tá aqui o dinheiro. Manda uma foto pra gente, um vídeo realmente pra ver aí e tal. E ela manda o vídeo das crianças todas felizes e E tal. aqui tem todo um trabalhar por trás disso, que não é sair dando dinheiro, jogando dinheiro para as Exatamente. pessoas. Claro, É igual sair dando comida. Tá entendendo? A gente dá um alimento, mas eu posso orar por você? Posso orar por você? Exato. A gente não tá lá só para Só dar pra comida pro alimentar povo. as pessoas, Pra sair verdade. jogando comida pro povo. Não, a gente tá lá para abençoar vidas. A gente tá lá porque acredita que a palavra de Deus tem poder de transformar. Exatamente. A gente É que, acredita na verdade, que... é um meio de evangelismo também. Lógico, Sim. vocês estão abençoando eles com o alimento, mas é uma forma de vocês alcançar eles para Lógico. Cristo, né? Porque Legal. é esse anunciar que falta. Às vezes a gente está muito Exatamente. preocupado com o culto lá e válido, só que a gente está esquecendo as pessoas lá fora. Aí Exatamente. a igreja tem um jargão que diz assim, as almas do mundo é preciosa. E aí a pergunta que eu faço para o pessoal é, a gente trata as almas do mundo como preciosa? Nós temos que melhorar muito como igreja. Sim. E aí nós queremos que Cristo volte logo, mas nós não fazemos a nossa parte. É. A Essa noiva é a ainda não está verdade. preparada, né? Então, mas nós não fazemos a nossa parte. Se nós fizéssemos a nossa parte de verdade, é igual eu falei da questão do louvor. Nós falamos que nós entregamos um louvor para Deus, só que realmente nós não estamos entregando um louvor de coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes o meu problema no trabalho está me influenciando no que eu entrego para Deus. Eu falei numa ministração que eu fiz na igreja dele, e, cara, nós fomos num culto muito abençoado. Gabriela Rocha estava ministrando, um culto abençoado. E, cara, eu estava numa maneira, Deus tinha ministrado uma palavra no meu coração de Êxodo 3, e eu estava numa maneira que, cara, assim, eu até falei para ele, cara, se encostasse uma coluna de fogo do meu lado, eu encostasse, ela ficava gelada. Ela ficava gelada, eu falei. E aí Deus pegou e colocou assim, falou assim, cara, eu ministrei uma palavra no seu coração sobre limites, e você está impondo limites na minha presença? Então, assim, nós colocamos limites, e nós colocamos limites, não que nós colocamos limites para a volta de Cristo, mas nós não estamos fazendo o que Cristo falou que nós deveríamos fazer. Estamos muito longe da O vontade de Deus. o ID é para todos. Independente se você tem um chamado de evangelismo, de missionário, de pastor, de líder de jovem, de adolescente, o ID é para todos. Sim. O ID é para todos aqueles que se colocam à disposição. É o que a gente fala, né? Tem o estar à disposição e o estar disponível. Exatamente. Tem a diferença. Eu acho que hoje a grande preocupação de parte da igreja é os cargos.
Sim. As pessoas estão muito ocupadas com o cargo. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas a gente precisa ser servo do Senhor. Exatamente. A maior dificuldade da igreja hoje é servir. É. Se você pega Jesus vai falar, chega aí, pessoal, vou lavar o pé de todo mundo e vou mostrar a humildade que é, porque servir para Jesus não era problema. Agora, para alguns, eu conheço pastor que não desce do carro se o irmão não abrir a porta, pô. É complicado. Você entendeu? Complicado. O cara não consegue carregar a mala dele, alguém tem que carregar a bolsa do cara até. Você entendeu? Nós não somos superstar. Não. Exatamente. Na verdade, nós colocamos o status da igreja como um status gospel hoje, que as pessoas olham, e aí até eu falei, as pessoas distorcendo a palavra prosperidade. Você ser próspero é você depender de Deus e Deus te dar o melhor e o que você necessita. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho o meu trabalho. Deus, eu sou próximo na tua presença, por quê? Porque eu tenho tudo aquilo que você me permite que eu tenha. Ah, mas eu preciso de alguma coisa a mais porque é uma necessidade, então Deus vai me permitir aquilo. Sim. E aí o pessoal associa a prosperidade a, não, eu preciso ter um carro do ano, eu preciso ter... Não condenam ninguém, cara. Se Deus te deu, amém, glória a Deus. Se você quer andar de BMW, Deus te dá, cara, anda de BMW, glória a Deus. Deus, eu também recebo, mas tudo bem. Mas se não for da vontade de Deus, se eu tiver que andar a pé, e essa é a vontade de Deus para minha vida, cara, isso é a prosperidade que eu tenho. A prosperidade é você ter a paz que excede todo entendimento. Exatamente. A prosperidade é você desfrutar de um amor que não teve precedentes e morreu na cruz por você. Isso é prosperidade. A gente está no ano de visão, reino e prosperidade. Por quê? A prosperidade da nossa igreja, que a gente está pregando, não está baseado no que você tem ou vai conseguir conquistar. Está baseado na visão e no reino de Deus. Sim. Essa é a prosperidade. Nós sermos prósperos. Prosperidade. Exatamente. Pode ter. Então, por isso que nós já relacionamos visão, reino e prosperidade. Não é tipo prosperidade, finanças, carro, casa, entendeu? É visão, reino, prosperidade. A prosperidade está baseada na visão do reino, né? Naquilo que nós possuímos no céu, o que nós temos de Jesus. Cara, eu posso falar, hoje, que nem eu estava falando para eles, eu venho de 5 anos muito constantes com Deus, que foi desde quando Deus me alcançou novamente, né? Eu falo assim, são anos muito constantes. Tem os altos? Temos, todos nós temos altos. Tem os momentos tristes? Tem, mas nenhum desses momentos eu deixei de ser próspero espiritualmente, porque o tempo todo eu estava buscando, o tempo todo eu estava clamando, o tempo todo eu sentia Deus comigo, cuidando de cada detalhe. A gente passou muitas dificuldades, principalmente esse tempo. Cara, eu fiquei quase 2 meses sem trabalhar, né? E em nenhum momento eu reclamei. Falei assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Pelo contrário. Eu vim aqui com maior disposição. Aqui a gente acordava às 7 horas da manhã, que nem. Para isso estar acontecendo, a gente montou tudo na sexta para poder gravar hoje. E chegou hoje e ainda tinha coisa para fazer. Sim. Entendeu? Então a gente vem na maior disposição para servir. Que a gente entende isso daqui como servir. E quem entende o principal motivo de servir a Deus, o quão gratificante é, cara, nunca deixa de servir. Tipo, eu não vou querer ser servido pelo Cauê, eu vou querer servir o Cauê. É muito isso. Eu não vou querer que ele carregue a minha mala, eu vou querer carregar dele. Porque você tem prazer no que está fazendo. Exatamente. Eu escutei um testemunho uma vez, rapidamente. Chegou um levita num grande congresso, e ele chegou pro pastor e disse assim, pastor, hoje eu quero adorar a Deus, hein? Eu vim para adorar a Deus. Tá bom, pastor? O pastor falou, beleza. E aí começou a dar oportunidade para fulano, passou 2 horas de congresso, e aí o pastor deu a benção final, e esse levita procurou o pastor e disse, pastor, eu não disse que eu queria louvar a Deus? O pastor falou, então, teve 2 horas e pouco, você perdeu a oportunidade. Exatamente. Você entendeu? O pastor falou, teve 2 horas e pouco, aí você perdeu a oportunidade. Você não adorou. Você entendeu? E o cara você não queria louvar, você não queria adorar a Deus. Verdade. Você queria cantar, você Porque queria se queria, apresentar. exatamente. Você queria muita coisa, mas adorar a Deus, pô, você teve a oportunidade aí. Exatamente. É muito isso. O servir, a igreja precisa aprender a servir. A igreja precisa aprender a amar, voltar aos princípios. Né? E ninguém diz aqui, pô, vamos viver o tempo da pedra, não. A gente sabe de tudo que está acontecendo, mas algumas coisas não dá para negociar. Exatamente. Que é de amar o próximo, que é de servir, certeza. e são valores inegociáveis no Evangelho. Com certeza. Gente, a gente vai caminhando aqui para os finalmente. Eu tinha pensado aqui, vamos ver se vocês concordam aí, Cauê, Vini. O que eu tinha pensado? A gente geralmente faz uma foto depois da gente aqui, que a gente tira uma foto aqui, todo mundo com as canequinhas, tá? Eu tinha pensado da gente fazer o seguinte, para você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, a gente vai deixar aqui, eu queria que vocês deixassem alguma forma que a gente pudesse entrar em contato com vocês e também se tem o Pix do projeto, tá? Você que está aí assistindo, que está nos ouvindo, abençoar esse projeto, seja através do Pix, seja através de uma cesta básica, né?
E comentar nessa fotinho que a gente tirar aqui com as canequinhas, a hashtag de vocês aqui, ó, nas ruas por amor, hashtag nas ruas por amor, comentar nessa foto. E a gente vai fazer o seguinte, veio um convidado aqui, que o pessoal assistiu, que é o Estevão, não sei se vocês chegaram a conhecer o Estevão, ele deixou um livro aqui, que é um livro que ele escreveu que chama A Intimidade Vem Antes do Serviço. Então, assim, a galera que comentar com essa hashtag, você vai abençoar o projeto, a gente não vai fiscalizar, é do teu coração, é você com o Senhor. Então, você que passar um Pix, você que deixar uma cesta básica, entrar em contato com eles, vai nessa fotinho que a gente vai postar no Instagram e comenta lá, hashtag nas ruas por amor. Essa galera que comentar ali, a gente vai fazer um sorteio e vai ganhar o livro do Estevão. O que vocês acham? Vamos fazer melhor? Vocês que mandam. Mano, eu sou meio louco. Vai levar uma caneca junto também. Vai levar a caneca junto. Do até eu vou comentar lá, então. Vai levar uma E caneca agora, junto. né, olha para essa câmera aqui, vocês dois, divulga formas de contato, como que funciona a ação de vocês, se é tipo todo dia, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu não sei, aí é com vocês. Câmera de vocês, fiquem à vontade. Nessa hora eu ia chamar a Gi. Quer chamar ela? Pode ser? Pode chamar. Pode ser? Vem, Gi. Vem, Gi. Eu só queria Agora- deixar Ela falou, um- pastor, não faz isso comigo. Eu falei, não. Vem, Gi, pô. divulgar aqui. Eu só queria deixar uma coisa clara antes da divulgação do Pix, né? Porque às vezes as pessoas questionam, né? Tipo, é uma conta particular, né? Então a gente tentou por meios aí abrir uma conta social, né? Em relação a ter o projeto, né? Abrir uma conta para o projeto, tal, porque às vezes as pessoas vinculam, né? Tipo, você vai depositar na conta do Pastor Rodrigo, na conta do Fernando, tipo, será que realmente ele vai usar esse dinheiro, né? Então a gente foi atrás disso, né? Mas infelizmente a gente sabe que é um processo bem burocrático, principalmente quando a gente fala de projeto social, né? Tem muita burocracia em meios de governo, de instituições bancárias, né? E por mais que, lógico, é difícil também, a gente não queria vincular nada ao nosso ministério, né? Porque a gente é do Ministério Igreja Evangélica Cristã Plenitude da Bênção de Deus, né? Mas o projeto social, o projeto Abençoar, né? É um projeto aberto, é um projeto de todo mundo pode fazer parte. Então a gente também não quis vincular o nosso ministério, porque, tá ajudando o ministério. Né? Você quer ajudar o ministério? Vai lá no nosso ministério, conhece, né? As portas estão sempre abertas lá para receber vocês e vai ter a forma de abençoar lá o nosso ministério. Né? Então, a gente acabou desvinculando isso para não ter, né, esse tipo de comparação. Às vezes, Deus dá algumas estratégias para a gente vai entender lá na frente, né? Justamente porque a gente sabe a luta espiritual. Sim. Então, a gente vai divulgar aí as redes sociais, o Pix, né? Mas só para deixar claro para todo mundo. Antes dela divulgar, ele é líder de adolescentes? Jovens. Jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. Vocês têm a programação lá e tudo mais, não tem? Sim, temos. Então, fica à vontade, pode falar sobre a programação, o dia dos cultos dos jovens. Só acho que vocês vão ter que apertar um pouquinho mais. Só para ela poder Nós tem que colocar emagrecer, meu o pastor. banco ali. Tem que comer menos torresmo. Imagina. Pastor Mário, pastor Bem-vinda, gente, para nossa mesa. Estou me Ele é bem sentindo, direcional, tá? estou me sentindo privilegiada, gente. Uma mesa dessa aqui, que prazer. Então, eu fico responsável, juntamente com outras pessoas também, né, com outros irmãos ali, pelo Ministério de Comunicação, né, do projeto. Então, quem quiser abençoar, como os irmãos falaram aqui, é através do Pix, né, é o celular, é o 11 9 6569 0223, o banco é Nubank, e está no nome de Fernando Tadeu Castilho, tá bom? Então, as nossas redes sociais aí, estamos no Instagram, no Facebook, é @Projeto Abençoar. Proje, né? Ponto abençoar, né? Vai estar Vai estar na Isso, descrição. vai estar aqui embaixo na descrição, né? Ó. Agradeço a oportunidade, hein? Porque, olha, responsabilidade. Mas obrigada, gente. Imagina. Coração, Deus dias abençoe. é ação. Então, geralmente a gente faz a cada 15 dias, né? Porque a gente precisa ter essa programação de recolher os alimentos, de fazer a lista, né? Então, acaba dificultando de fazer toda semana. Mas a gente está fazendo a cada 15 dias, né? Inclusive, a próxima ação vai ser no dia 18, agora, de maio. O cardápio vai ser feijoada. Dia 18 é no dia... Quinta-feira. Numa quinta-feira. Na quinta-feira. A gente sai vai ser sempre nas quinta-feiras, né? Porque alguns grupos, que nem eu comentei no início, já fazem ação de terça-feira, né? Então a gente achou por bem escolher um outro dia para poder estar abençoando. Sim. Né? Então às quintas-feiras a gente faz, a gente se encontra lá na nossa igreja lá, né? Na Rua Alferes Bonilha, número 260, no centro de São Bernardo, lá no nosso ministério, a Igreja Evangélica Cristã
Plenitude da Bênção de Deus. A gente se encontra lá às 19 horas. A gente reúne todos os alimentos, roupas, o que tiver de doação lá. Faz uma oração, se prepara antes para poder sair às ruas. E a gente sai nas carreatas aí abençoando o povo. Então a próxima ação vai ser aí no dia 18 de maio. Quem tiver à disposição, quem quiser conhecer, fica à vontade. É só ir lá, só somar com a gente. Totalmente aberto, de portas abertas. Na página do projeto lá no Instagram tem um cardápio lá, depois, não sei se vocês já deram uma olhada lá, é uma coisa bem legal. E além disso, né, o projeto não está só para sair para as ruas, a gente tem um trabalho de ir nos lares, visitar algumas pessoas enfermas aí sem condição de comprar remédio, sem condição de... Outro dia nós fizemos, uma das últimas ações, nós fizemos uma despesa para uma família que tem 3 crianças, com uma delas com paralisia cerebral. Essa criança, para vocês entenderem, ela dá 2 passos e cai dando convulsão. Ela levanta, dá mais 2 passos e cai dando convulsão. E a gente pôde levar Danone, fizemos uma despesa como se fosse para nós. E eu digo assim, a gente tem que dar o melhor. Sim. Fizemos uma despesa como se fosse para nós. Levamos Danone, bolacha, você vê a alegria das crianças, é contagiante. E vocês tinham comentado sobre um grupo no WhatsApp, vocês têm esse grupo, ele é aberto para todas as pessoas que quiserem entrar, para ficar sabendo o que precisa e tal? Ele é um grupo aberto. E aí as pessoas, até mesmo por questão de saber o que está acontecendo, então, o sim, projeto é bem transparente. Aí a gente deixa o link então na descrição descrição. para quem quiser entrar no grupo, Perfeito. poder estar ajudando. Assim, eu quero doar 10 cestas básicas, mas eu quero ir junto lá para ver se vocês vão entregar. Tudo bem. Perfeito. O projeto é aberto justamente. A parte nossa é transparência, né? Nós temos a contabilidade do processo, as pessoas do projeto, pessoas que pastor, eu quero saber quanto que a gente tem em caixa, sem problema. Não tem, graças a Deus, nós somos muito abençoados. A gente tem Glória um a trabalho, Deus. a gente tem Glória a carro, a Deus. gente tem E casa. vai ser mais. A gente não quer nada para nós, a gente quer poder. O nome do projeto é muito isso, é abençoar. A gente está aqui para isso, é para abençoar. Glória a Deus. Amém. Amém. Só para ele falar dos jovens e dos adolescentes lá. Isso, a gente tem o Geração Atitude, que são os adolescentes aí de 12 a 16 anos, né? Então, todo primeiro e segundo sábado, das 5h30 às 19h, das 17h30 às 19 horas, lá no nosso ministério, né? Na Igreja Evangélica Cristã Plenitude da Bênção de Deus, no mesmo endereço aí, Rua Alferes Bonilha, número 260, no centro de São Bernardo. E após esse, nós temos o encontro do Jovens Plenitude, que aí é dos 16 até os 100 anos, como diz nosso pastor. todo mundo é jovem, todo mundo pode somar. E aí a gente fica das 19 às 21 horas, todo primeiro e segundo sábado, até porque tem outras programações nos outros sábados aí da igreja, tem outros grupos, outros ministérios, então a gente acabou se dividindo aí. E já dando spoiler, em agosto a gente vai ter um congresso de jovens lá, e aí já... Vocês estão já convidados estão para ir lá. convidados aí. Então, Adorar pode dar spoiler também? Pode dar spoiler? Pode, claro. Em julho, nós vamos fazer um evento. Eu sou da Comunidade Evangélica Senhor dos Exércitos, aqui do lado da COP. Sim, sim. E nós temos um local lá que dá para fazer alguns eventos. E nós vamos fazer um evento junto com... Eles abraçaram a causa aí. Já fazer um evento lá que chama To Joy Surrender, que é Eu Me Rendo. Então, o intuito é arrependimento. Esse é o intuito. E aí nós vamos fazer com 4 bandas lá. 360. E é para trazer os jovens, é igual a gente falou, se você tem 99 anos, você é jovem. Se você tem 100, ainda não completou 101, então tá tudo certo. Tá tranquilo. Então, assim, vocês já estão convidados, a gente vai estar divulgando lá. Cara, pode trazer os jovens, vai ser no último sábado de julho. Legal. Então, julho tem 5 finais de semana, então vai ser no último sábado, dia 29 de julho. Então a gente vai, cara, é para vir para somar. Cara, você vai orar para uma pessoa, a gente vai estar ali cultuando junto, a gente vai estar ali louvando junto. O reino de Deus é um só. É isso aí. Não tem placa de igreja no reino de Deus. O reino de Deus é um só. Então a gente quer juntar justamente para a fogueira mesmo crescer e ela queimar de uma maneira... Esse é o legal. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola busca seu próprio entendimento. Enquanto a gente soma forças, aí as coisas acontecem. A brasa fora do E fogareiro. é na não união tem dos poder irmãos nenhum. que Deus ordena a bênção, né? Isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Só reforçando então do post, para quem não entendeu, a gente vai repetir. Fala de novo aí, Vai Rafa. ter o post, a gente vai estar todo mundo com a fotinha aqui, com a canequinha, você vai lá, comenta, hashtag nas ruas por amor, tá? E aí você vai passar o Pix, você vai entrar em contato aqui com o pessoal, você vai abençoar. Nós não queremos saber valor, não queremos saber Sim. de nada. Então é você com o Senhor. Se você não doar para colocar hashtag, meu irmão, aí é você com Deus, tá? Mas a gente quer isso para que a gente possa abençoar outras vidas, abençoar as pessoas. A gente está chegando também numa época de frio, né? Sim. Então, creio aí que Cobertores, roupas. doação, roupa, cobertores
tudo é válido, né, gente? Tudo é Isso aí. válido. Se precisar que a gente vai buscar também. Legal, show de bola. Então, assim, procura a gente, se não conseguir, a gente vai deixar todos os contatos, gente. Mas se não conseguir entrar em contato, procura a gente, deixa comentário no chat, chama a gente no inbox. E aí, então, postou ali com a hashtag, comentou na foto, nas ruas por amor, vai estar concorrendo o livro do Estevão. Esse ainda vai ser abençoado. E mais a caneca. E mais a caneca. Então, você vai ser abençoado também. Kit completo, hein? Vai abençoar e vai ser abençoado. Então é isso. A gente tem também um kitzinho para vocês, tá? A gente está com um kit aqui. A gente depois vai entregar para vocês. Esse aqui é um simbólico, vocês já podem levar, mas depois a gente vai mandar mais 2 kits para vocês, tá? E esse kit ele tem um propósito, tá? O que a gente sempre fala nesse kit? Você vê aí que tem 2 canequinhas, tem uns biscoitinhos, um pacotinho de chá. É que para que vocês possam levar esse tempo de mesa para mais alguém. Então, escolher uma vida e falar assim, essa pessoa eu quero ter um tempo de mesa com ela. Separar um momento, fazer um chazinho, sentar. Como é que você está? Me fala um pouquinho, né? Então, para esse kit tem esse propósito, né? Então, que vocês possam levar adiante. Depois a gente entrega para vocês, tá? Aqui é um simbólico, mas essa é a ideia desse kit de coração como forma de agradecimento, porque a gente foi abençoado com a presença de vocês aqui nessa mesa. A gente que agradece. Para nós é motivo de alegria compartilhar das coisas de Deus. Você vê que a gente vai aí, a hora e a gente compartilhar as coisas de Deus é alegria. E da nossa parte é orar a Deus pela vida de vocês, por esse projeto, que Deus possa alavancar, que almas, vidas possam ser alcançadas, que vocês continuem sendo um canal de bênção para a vida de tantas pessoas, porque na verdade é para isso que nós fomos chamados. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Fernando, obrigado. Eu só quero agradecer pela oportunidade. E, esse é o nosso intuito de somar, de agregar, de ter comunhão. Né? Eu sempre falo para os jovens lá que Cristo podia andar sozinho, mas ele escolheu 12 para andar com ele. Né? Então, esse é o nosso intuito, de sempre somar e crescer sempre na presença de Deus. Obrigado pela oportunidade. Amém. Gi, obrigado. Amém. Eu que agradeço, gente. Que privilégio. Obrigada mesmo. Deus abençoe ricamente. Amém. Tá Amém. bom com vocês e vamos, que isso aqui vai crescer bastante. Amém. Glória a Deus. Pessoal, então ficamos por aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram para estar sempre ligado em tudo que a gente está fazendo aqui. Mais uma vez, uma honra estar compartilhando essa mesa com todos. Tamo junto. Tamo junto. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez juntos na mesa. Deus abençoe.